Estamos aqui para mais um Ernestão Cast, mais uma edição aí, com várias perguntas, várias coisas, várias dinâmicas muito boas. Estamos aqui também com o Teodista, nosso calvo Teodista aqui da escola. Deixa a minha calvície. E também estamos aqui com Maica e Joseane, que foram intercambistas aí da Espanha. Então, é isso, vamos começar aqui. A primeira pergunta já tem um assim. Já tem um Já então, assim de cara. Já manda A aí. pergunta é assim. Toda pergunta eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de ver, por causa que minha mãe, quando eu disse, mãe, eu quero fazer intercâmbio. E ela disse, se você passar, você não vai. Então eu já desisti logo assim. E eu queria saber como é que foi pra vocês, assim, os pais de vocês, assim, quando descobri que vocês tinham passado pra ir pra Espanha. De início, eu não tinha mencionado para ela que eu iria fazer o curso para fazer o intercâmbio. Mas assim, quando tu já sabia que tu ia e ainda não tinha... Sim, eu falei que eu tinha... eu falei que eu tinha feito já a inscrição oficial mesmo para ir. Mas antes da inscrição ela não sabia de nada? Não sabia não. Sabia que eu estava fazendo curso de espanhol. Mas não sabia que era para ir para a Europa? Nada disso. Aí eu falei para ela sobre a inscrição. Falei que se eu passasse, eu iria para a Espanha. Ela falou, tá bom, vamos ver no que vai dar. Aí nisso eu acabei passando, eu falei pra ela. Ela ficou feliz, mas ficou muito desconfiada, com o pé atrás, porque ela não sabia muitos detalhes. Nem a gente, que era intercambista também, a gente não sabia de muita coisa até então. Então a gente também não tinha o que passar pra ela, pra tranquilizar e tudo mais. Aí só depois que ela ficou indo com a ideia. Eu acho que vocês abrem algumas portas importantes, porque hoje em dia, os meninos que vão, a gente tem muitas experiências, né? Tem de vocês, tem de Raíssa, de Helena, João Pedro, os meninos também que vão para o Canadá. Na verdade, o Canadá vai para o Reino Unido agora, né? Então, acho que vocês abriram uma porta, vocês trilharam um caminho, que agora os pais, né, ficam mais seguros. Inclusive, vão ver as entrevistas, vocês vão estar dizendo como que foi lá, né? Então, acho que vocês inspiram os novos, né? E deixam todo mundo mais seguro. Inclusive, a gente, professor, né? Será que os meninos vão ficar perdidos lá na Espanha e nunca mais voltam? Então, eu acho que vocês foram importantes, né, Wesley? Nesse sentido de... Por exemplo, se a mãe de Wesley tivesse visto que foram várias pessoas, todo mundo voltou bem, né? Tipo, quando eu falei assim, mãe, eu tenho um curso aqui, da escola tá oferecendo, e é pra ir pra um país e tal, ela disse que eu não iria. Acho que por eu não saber, assim, muitos detalhes, e ela também não sabe, ela ficou meio que um pé atrás, eu acho. Eu ficaria com os 2 pés atrás. E tu, Michael, como é que foi os teus pais? Também foi semelhante a Josiana? Ou disseram, não, vá-se embora? Fala um pouco mais. Não, bom, primeiramente eu contei pra minha mãe. Aí, no início, ela até tava, de boa, tudo bem. Só que com o passar do tempo, quando eu comecei a ser aprovado e as coisas começaram a encaminhar, ela começou a ficar mais, assim, mais preocupada, né? Ela foi perguntando sobre será que era seguro, quem era que ia bancar as coisas, né? Quem é que iria tomar conta da gente, onde é que a gente ia ficar. Só que aí que tá. Falando em bancar, deixa eu atrapalhar para fazer outra pergunta. O governo dá umas bolsas, né? Mas vocês devem ter também alguns custos, né? Algumas passagens, algumas coisas. Chega a ser muito ou dá para... Creio que o custo que a gente teve foi em relação à roupa. A comprar... E até porque Espanha é totalmente frio, Sim, frio, looks totalmente diferentes, né? Um clima de calor aqui no verão. Então, acho que pra mim, o maior custo foi tentar achar roupa para inverno. E isso. E outras Aí vocês fizeram o que com essas roupas? Abrir um brechó para vender, que vocês não vão usar aqui no Brasil, aquelas roupas que estavam usando na Espanha, né? Diga pra ele, como é, amigo? Como é, amigo? Só que ele tem razão. Não, que eu imagino, né? Porque lá na Europa vocês usavam eu vi as fotos de você acompanhando nas redes sociais, né? E vocês totalmente agasalhados, bem cobertos, né? Várias roupas, muitos tecidos. Então, aqui no Brasil a gente não usa esse tipo de roupa, né? Então, eu imagino que muita coisa, a menos que vocês estejam querendo voltar à Europa, né? Já é outra pergunta que eu faço.
se vocês têm esse plano. Os outros que a gente entrevistou disseram que tem muita vontade, né, de voltar. Como é que está essa sensação de vocês? Quero voltar para a Europa e, de fato, para a Espanha ou para outros países? O que é que vocês acharam? Eu quero muito voltar, sim. Porém, eu vejo assim, na questão de voltar, eu vejo mais na questão do trabalho. Só que assim, quando Trabalhar lá, no caso... Isso, na minha opinião, vale muito a pena, mas também porque o real tá muito desvalorizado. Vocês querem ganhar em euro, então, né? depois trocar. E só que assim, quando a gente tava lá, a gente encontrou também muito brasileiro lá. E a gente perguntou como é que funcionava essa questão de mudar de país e tal. E eles explicaram algumas dicas pra gente. E a gente viu, e eu vi também principalmente, que a dica mais fácil é você primeiro ir para Portugal, para depois você ir para os outros estados. Entendi. Isso. E pelo que eu entendi, se você passar 6 meses lá, você já ganha a cidadania, pelo que eu entendi. No caso, em Portugal, né? Espanha é um pouco mais complicado de ganhar a cidadania. Interessante. E como é que está essa vida pós-volta da Espanha? Mike, eu sei que tá fazendo faculdade, né? Mike, poderia falar um pouco como é que tá essa tua vida acadêmica, como é que tá essa correria? Tá sendo interessante, né? Obviamente. Tu tá cursando o quê? Em que universidade, Mike? Eu tô cursando filosofia no UFPB. E tá legal, tá muito interessante escolher filosofia porque tem uma leve ligação também com a psicologia. Com leve ligação com a psicologia. Só que eu tô pensando em trocar para psicologia e no momento tá começando a ficar muito puxado e ainda mais também porque eu não tô muito acostumado também e também tem um projeto que a gente tem que fazer também. Sim. Porque antes da gente viajar, a gente assinou um contrato. Ligado ao Conexão, esse projeto que tu fala, né? Aí que quando a gente voltasse, a gente teria que fazer projetos no nosso colégio ou em outros colégios, exatamente de uma pessoa. E tanto com palestras, slides, então, e também agora a gente está fazendo um trabalho de texto, explicando como é que vai. Eu acho que, inclusive, isso aqui que a gente tá fazendo serve também para o projeto de vocês, né? Vocês se proporem a conversar, explicar como que é as coisas. Como eu falei no começo, inclusive, vocês abriram as portas e é importante que vocês falem disso, né? Por isso que a gente teve essa ideia de trazer, inspirarem novas pessoas, deixarem os pais seguros, né? E os novos alunos não tenham medo de... Deixa eu subir mais um pouquinho esse microfone. Pois mas e você, Josiane? Você tem, assim, vontade de voltar pra lá? Muita, pouca? Muita. Deixa eu ver se eu subo mais esse microfone, Josiane. Sabe como é? Isso. Tenho muita. Por mim, eu não teria voltado pro Brasil. Inclusive os militares também, não foi? Acho que... Pois é. Anderson também. Principalmente a Helena também. Ela disse que tem muita vontade de voltar pra lá. Quando eu percebi que já estava chegando na última semana, eu já estava, meu Deus, eu não consigo ver minha vida de volta no Brasil. Eu só consigo me imaginar aqui, na Espanha. O que foi assim que teve de tão assim, eita, caramba, isso é muito massa aqui. E que tipo, fez que você quisesse ficar lá? Tipo, se apaixonar por lá e querer ficar lá. O fato das coisas serem perto e você poder ir para um monte de lugar assim, realmente bonito, turístico, simplesmente andando. Você, no carro... Como era a questão de transporte público, Josiane? Já pegando essa questão de ir para os cantos passeando, assim... Vocês usavam muito transporte público, ônibus, metrô? Metrô a gente não chegou a utilizar, porém o ônibus a gente usou muito. A gente pegava o ônibus, era um pouco perto do alojamento onde a gente ficava, e a gente ia para o centro da cidade, e de lá é que a gente andava para todo canto, e literalmente a pé para tudo. Mas também tinha vezes que a gente não precisava pegar o ônibus para ir também para o centro, a gente podia ir andando, de boa. Chegava lá entre quantos minutos? Michael? Acho que menos de 20, vamos dizer assim. Era bem de boa. E também, tipo assim, era muito interessante porque sabe aquele negócio quando você quer andar a pé, porque não porque necessariamente está andando a pé, mas sim porque a vista é bonita. Sei, e porque segurança também. Exatamente, eu acho que uma coisa que me prendeu muito lá foi a questão da segurança. Porque quando você volta pra falaram cá, isso, não foi? É muito interessante. Você pode ficar na rua a hora que você quiser com o celular na mão. Ou você pode ser quem você quer ser, porque ninguém vai mexer contigo lá. A segurança, a paisagem, o preço das coisas. Você conseguia fazer um almoço, uma janta, só com 10 euros só. Tipo assim, as coisas lá eram muito baratas e valia muito a pena a vida lá. Acho que vale muito a pena, na verdade. Sei. E enfim, eu penso muito assim em voltar. Entendi. Todos que vieram aqui, né? Todo mundo que vai pra Europa não quer mais saber de Brasil, hein? Já pegando esse gatilho assim de comida e tal,
eu soube que eles tinham o costume de tudo acompanhar com pão. Tipo, a maioria das comidas acompanhar com pão. Aí como é que foi aí? Vocês comeram estranharam, muito pão comeram na muito Espanha? pão? Chega direto com essa pergunta. Vocês comeram muito pão na Comeram Espanha? muito pão. Sim, realmente tinha. Tanto no café, no almoço também tinha lá. Era uma bandeja, assim, com os pãozinhos. Realmente, eles eram muito bons. Muito bons. E no jantar também. Vocês tiveram muita dificuldade também, ainda nessa pergunta, de se acostumar com essa parte culinária, porque, cara, os meninos que vieram aqui disseram umas coisas muito estranhas, velho. Comer, sei lá, feijão no café da manhã. Pois é. Tiveram muita dificuldade muito, de se sei acostumar lá. com isso. Meu Porque eu amigo. acho muito diferente, acho um choque de cultura muito grande. Vocês tiveram muita dificuldade? Não, e antes- Não comiam feijão no E antes de deles manhã? falar, era bom saber que o café da manhã era estendido. Era desde que acordava até a hora do almoço, não era assim lá o café da manhã? Sim, era das 7 até as 10, quase 11. Geralmente, o café. Só que a gente não pegou até o limite porque a gente tinha que pegar o ônibus, que tinha um tempo de pegar o ônibus. Mas a comida realmente foi a parte muito mais difícil pra mim, se eu não me engano. Foi nem o frio, não, o frio também. Porque o frio é absurdo o frio lá, é muito absurdo. Você sabe quando você. Tipo assim, eu levei short, eu levei uns 2 ou 3 shorts. Só que é aquilo, né? É aquilo, levar short pra Europa é você pedir pra morrer de frio, né? É só pra ocupar espaço na mala mesmo, né? Aí, chegando lá, eu já sabia que era frio, só que não tanto assim. Ao ponto de todo mundo ficar queimada. Eu tive problema na minha boca, Cara. que eu fiquei com minha boca ferida. Eu tive que comprar batom de cacau lá, mas não era batom de cacau, era tipo batom de cacau, porém era mais... Líquido. Isso, era mais... Pra Meu Deus, proteger. era absurdo. Também tenho que dizer, minha pele ficou muito ressecada. Minhas unhas aqui também ficaram muito ressecadas. Tudo. Por mais que eu passasse hidratante, sempre ficava ressecada. Minha boca ressecou também. Foi horrível. Eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou, Então, parece que a parte mais difícil de se acostumar foi realmente o frio, então. foi. Teve dias que literalmente estava muito de boa. Por mais que estivesse fazendo muito frio, a gente chegou até a se acostumar um pouco. Mas no primeiro dia, realmente, foi sufoco. Porque a gente chegou, a gente tava com um casaquinho normal, que a gente tava usando no avião, por causa do ar-condicionado. Porém, quando a gente chegou lá, literalmente minha mão começou a tremer, gelar. Eu tive que colocar a luva e não passava. E a gente ficou lá fora ainda. A gente passou um tempão lá fora. A gente chegou, era 6 horas. Ainda estava claro. Então, a gente passou um tempão lá fora até eles organizarem a questão dos quartos, a gente poder entrar dentro do alojamento realmente e ir nos quartos. Tô entendendo. Porque a gente, de fato, a gente não tem muita noção, né? Que a gente aqui, quando faz aquele friozinho bom em junho, é 21 graus, 22, 23, né? aí a gente senta aquele climazinho confortável, é só botar um casaquinho. Eu acho que lá eles com 21 graus estão morrendo de calor, Não, eu deve estar acho. explodindo de calor. Quando- Vocês lembram quanto que fazia lá na época que vocês estavam? De frio? De temperatura? Chegava a ser -5, -7. Poxa. Tá congelado. Mas assim, pra mim, tanto foi o frio e a comida, porque eles têm uma mania lá também, que é a carne lá, seja qual for a carne, é sempre crua. Assim, não muito Oxente. crua, mas sempre mal passada. Eu não gosto Muito de uma mal carne passada. mal passada. Inclusive, eles não usam tempero na comida. Sim. Faltava muito tempero na Ah, comida. meu Deus. E sabe que você comia aquela comida aguada? Ah, Às vezes sei. eu sacava sal, mas não dava. Não dava não gosto, dava. mesmo E assim. literalmente o pedaço de carne era finíssimo. Já, Sei. não tinha sal, não tinha tempero, branquíssima a carne e fina. Nossa Era Senhora. assim, a gente Meu chegava Deus. literalmente cansado da universidade, querendo comer. Quando a gente olhava assim, ficava, meu Deus, de novo isso. Vocês comiam assim muitas besteiras, que não é chama de besteira, aquela coisa, sei lá, comer um doce à tarde, comer uma pipoca, um refrigerante, ou vocês não comiam tantas besteiras assim? Sim, porque tinha uma maquinazinha lá que tinha os chocolates, tinha alguns salgadinhos, então... Em Salamanca, Era direto. na universidade ou na cidade? Eu não era, né? Tudo. Em todo Onde canto você tinha ia, uma se você maquininha? virasse na esquina, tinha uma maquininha. Era literalmente em todo lugar. 100 pessoas, assim, a máquina só de autoatendimento. Só a máquina. Só a máquina. Só a máquina. E também, assim, eu gosto muito de pizza. Então, eu gastava meu dinheiro muito em pizza lá. Mas só que assim, a pizza lá é muito barata. Era tipo €1 uma pizza e também comprava as coisas por fora, né? Que a gente às vezes a gente fazia um grupo de pessoas
e saía pra fazer a feira, pra botar no nosso quarto. E, tipo, e valia muito a pena porque... A feira que tu fala é fazer essas compras de besteiras, Besteira, pizza, biscoitos, pipoca, biscoitos. biscoitos, bebida, uns lanches pra levar pra faculdade, porque assim, lá, o tempo que a gente ficava lá era um tempo que a gente não tava mal acostumado aqui, né? Então a gente ficava com fome lá ainda. A gente chegava morrendo de fome. Então, inclusive, aí chegava morrendo de fome com a carne lá sem tempero e aquele sangue assim, porque tinha carne lá vermelha, que Meu Deus. tinha aquele leve sangue, assim, tipo, eu não gosto de carne assim, então, mas... Cara, eu também, eu gosto de carne quando ela tá sequinha. Quando Eu você também. bate no chão, que ela chega, sai para aquela pedrinha assim, sabe? Eu detesto, eu teria muito problema para comer carne mal passada. Não, e eu soube também que lá é meio que costume tomar água da torneira. Tipo, você não vai no filtro, você chega lá na torneira, toma água e assim, como é que foi isso pra vocês? Pesquisasse mesmo, hein, Wesley? Foi Claro. dever de casa, vocês aprendem aqui com o Wesley, viu? Ó. No primeiro dia eu tive que tomar água da torneira, literalmente na boca da torneira mesmo, porque... Mas ela tem aquele gosto de cloro, igual as que tem aqui, mas Não, é muito boa. parece natural. Muito boa, parece natural. Porque Já economiza, a tá vendo? gente, como chegou no avião, a gente não podia levar garrafa d'água nem nada. Então, as garrafas de água que eu tinha, eu tive que jogar fora, tive que descartar. Então, quando eu cheguei, eu tava sem nenhuma garrafa e morta de sede. Eu tive que literalmente beber na boca da torneira. Aí, quando foi depois, eu comprei uma água na máquina. Aí, assim, eu fui enchendo, a gente enchia de lá mesmo, botava na geladeira que tinha, uma pequenininha. E pronto, e assim. Quer saber... Essa aqui, inclusive, é da torneira, vocês estão bebendo sem saber. Como é, amigo? Você tá achando que eu tô amigo? Você tá lindo? achando que eu tô- Mas assim, eu queria saber uma comida, assim, de lá que chamou muita atenção de vocês, que vocês gostaram muito. É difícil. Pão não foi, porque- que pão tem aqui já. Agora eu não lembro, porque como cada dia tinha um cardápio diferente, então era meio difícil pra gente lembrar. Mas Assim. assim, uma comida que eu gostei muito, que é uma comida típica dela, são as tapas. Eu provei a tapa, é uma delícia, nossa. Como é o nome? Como é que é? Tapas. Eu tava falando Tapas. aqui, Não é antes de chegar. tapa da tapa não. Tapa é como se fosse aqui quando as pessoas vão pra beber no bar e tal. Olha o que eu te falei. Geralmente quando as pessoas não tem aquela calabresa ali, aquela farofinha. Sim. Então, lá é quase a mesma coisa, só muda que lá era uma comida mais mais requintada, talvez mais vinha mais coisas na comida, mas era tipo um acompanhamento que você vinha com qualquer bebida alcoólica e tal. É porque lá é meio que uma tradição, tipo, eles saírem de bar em bar, tipo, comendo e justamente bebendo, isso. tipo, não parem um, entendeu? Literalmente você não. Foi como minha professora de lá me disse que Você faz tipo um tour pelos bar? Sim, porque É. você não repete no Você mesmo bebe bar que álcool, você né? vai. Você comeu aqui, tá bom, agora você não vai repetir, você vai pra outro. Pra comer interessante. novamente. Faz assim. Era muito gostoso, nossa. É porque aqui a gente tem a cultura, né, de sei lá, a gente para em um bar e passa o dia todo lá, o final de semana todo. E interessante, né, que eles ficam de bar em bar, igual aquela música, vocês lembram? De bar em bar, lembram não? Deixa eu pra lá, que é do tempo de vocês não. É meu amigo, revelando sua idade de aqui, vocês. rapaz. Eu queria que vocês explicassem um pouco como que é esse processo, assim, de forma resumida. Hoje em dia, um aluno quer ir para o Conexão Mundo. Quais passos ele tem que passar? O que é que ele tem que fazer? Qual o passo a passo? E também dicas de como se preparar, né? Isso, tipo, pra exato. estar pronto e passar e conseguir ir. Primeiro é você literalmente ter que acreditar em você mesmo, porque você vai competir com muita gente. Então isso acaba fazendo você se sentir inseguro e achar que você realmente não vai conseguir. Foi o que aconteceu Você sabe comigo. quantos alunos foram para a Espanha com vocês lembram? 60. No total, 68. Da Paraíba toda. Sim. Então, a gente iniciou fazendo a inscrição, aí teve o período, né, da gente ficar esperando, né, quando saiu o resultado, a gente começou o curso, aí terminou o curso. Quando vocês fazem inscrição, vocês fazem alguma espécie de teste ou tal? Sim. Acho que a Aí gente já é fez. tipo uma pré-seleção passando por uma segunda fase, é isso? Sim, mas não é uma seleção no qual você pode ser descartado, pode ser eliminado, mas... Começa pra- a fase pra eliminatória testar. após no curso, né? Porque é pra botar você em uma sala no qual, tipo assim, ela fez o teste, pronto. O nível dela é um pouco mais avançado, ela vai ficar em tal sala. Ah, entendi. Ele não, ele já tá um Entendi. nível mais baixo. Foi o teste que a gente fez bem no início mesmo, foi pra isso, pra decidir qual sala cada um ia ficar, o que ia estudar melhor, algum já estava muito mais bom, avançado. muito interessante Foi isso. realmente de uma grande ajuda. Então, começando daí,
foi uma parte bem introdutória, bem que a gente conseguiu mesmo entender muita coisa, mas acho que a parte realmente que mexeu, que fez com que a gente duvidasse mesmo, foi depois da prova. Isso já é após o curso? Vocês já estão no Sim. curso e lá faz provas no curso? Sim, a gente fez uma prova no final do curso, mas também não era eliminatória, era só para, tipo, a gente testar o que a gente aprendeu durante o curso. Diagnóstica, né? Sim, aí depois, realmente, que a gente foi fazer uma prova mesmo. Essa prova, essa primeira mais diagnóstica, ela é como? São questões abertas? Vocês têm que falar em espanhol? Porque, no caso, todas as provas que vocês faziam eram relacionadas ao idioma para o país do qual vocês iam, né? Não? Sim, essa prova, pelo que eu me lembro, foi bem fácil. Foi muito introdutória, coisas bem básicas e foi, se eu não me engano, foi de marcar. Foi de 1 hora de duração só. Foi na parte da tarde que a gente fez, no sábado. E foi muito de boa ela. Foi muito de boa. Entendi. E, Maica, assim, dicas que você tem, assim, para quem quer ser intercambista e tal, como se preparar? Bom, não fazer que nem eu, que levar... Fala mais perto. Não fazer que nem eu, né? Obviamente, pesquisar a região que você vai viajar. Eu pesquisei, obviamente, só que assim, né? É aquilo, eu fui teimoso e quis levar um short, né? Não levem shorts, senão vocês vão sofrer de frio. Mas praia lá eu perto ou não? Shorts, Não, né? Usei Eu um pensei, só. eu acho que ele tava querendo ir para as praias lá de short. Não, mas eu usei um, só que foi só pra dormir, porque no nosso quarto tinha os aquecedores. Às vezes o aquecedor era meio teimoso, né? E não começava a gelar. Sim. Mas tinha hora que aquecia bastante o quarto. Sim, realmente tinha momentos em que estava fazendo muito frio e ele não aquecia, não de forma alguma. E tinha momentos que do nada ele fazia um tremendo calor, principalmente de madrugada, a gente acordava literalmente suando com ele. Sim. Condicionado tem vontade própria, né? E é isso. E também acho que a questão também de você, além de você pesquisar, acho bom você também saber da questão das roupas, você também do clima do país, você tá preparado psicologicamente também, preparar os seus pais principalmente, porque eu acho que, obviamente eles falam pra você não ter um contato com frequência com seus pais aqui, mas eu acho que, mas às vezes você vai estar aquela carência, aquela tristeza assim de precisando de um pouco de atenção dos seus pais, então eu acho bom você ter... Esse contato, como que ele era feito, esse contato com os pais? Vocês faziam chamada de vídeo, ligação, mensagem de texto, como que era feito? Porque Helena relatou que lá na turma da Inglaterra, eles pediam para evitar falar com os pais de áudio ou de chamada de vídeo, sabe? Para realmente se imergir no idioma inglês. Eles também deram sugestões para vocês? Sim, no nosso caso falou a mesma coisa, falou que era bom evitar. A Daiane, quando ela fez uma reunião com nossos pais, nossos responsáveis, Daiane é quem? A Daiane é a nossa coordenadora. Que ela é aqui do Conexão Mundo, no caso. Isso, só que ela não é que nem Renato, ela tá meio que comandando tudo, assim. Sim, né? Renato é da terceira região, né? Isso, da nossa. Aí acontece, sobre a questão do contato com os pais. Eu não fiquei com muita frequência, porque quando eu terminava uma coisa lá, porque eu sofri muito com a questão também do tempo, de dormir, porque lá o tempo é diferente, então, às vezes às vezes eu tava morrendo de sono e cansaço, então eu ia dormir, mas no final de semana eu tirava um tempinho para ligar pra minha mãe, pro meu pai, em vídeo, e mostrar pra eles, e é isso. De vez em quando, o tempo que dava para me ligar era realmente perto de dormir. Quando lá era o quê? 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Aqui era o quê? 7, 8, 9. Tava num horário de boa para vocês. Aí, então, era o único horário lá que eu conseguia ligar. Porque era o horário que eu já tinha jantado, já tinha feito minhas coisas, já tinha estudado e feito outras coisas e estava prestes a dormir. Então, eu aproveitava, fazia uma ligação bem rápida, perguntava se estava bem. E Sei. falava que quando desse eu iria ligar de novo e... Beleza. Bora chamar as meninas pra... Calma, só antes eu tenho mais uma pergunta. Não, mas depois tu volta. Não, massa então, massa. Vem Yasmin ou Edna? Bom, pessoal, a gente vai inserir aqui uma nova entrevistadora aqui no bate-papo, certo? Edna do primeiro C, né, Edna? Ela também tem perguntas para vocês. Tu tá também querendo ir pro Conexão Mundo, Edna? Primeiro ano, eu acho uma boa ideia de começar a querer ir, né, pro Conexão. Porque eu acho que pode ser Fala mais perto, por favor, né? Pra minha experiência, sabe? É legal pro currículo e eu vou ter contato com outras pessoas. É muito bom. Eu queria fazer com inglês pra algum país que fale inglês, porque, tipo, eu sinto que eu tenho mais facilidade com o inglês. Mas eu acho também muito interessante. A minha produção tá pedindo para tu falar mais alto, viu? Seria realmente mais interessante para, como você disse,
é algo que pode fortalecer muito o seu currículo, dá muita oportunidade de emprego, e também algo para seu conhecimento próprio, sabe? Acho que vai evoluir mais a sua mente, você vai ter mais perspectiva das coisas e sobre outros países, tudo mais. Não sei esse ano como é que vai ser o projeto do Conexão, quais países vão ser inseridos, se vão ser os mesmos como Canadá e Reino Unido. Canadá, eu acho que teve algum problema, eu não sei se tu soube, mas os meninos que iam para o Canadá, por exemplo, aqui a gente tem dois, a gente tem Andrei e Mariana que vão para o Reino Unido agora. Eu acho que eles vão em agosto, eu acho. A gente não está sabendo, tanto que eu até estranhei. Mas eles não vão mais para o Canadá, teve Sim. problema com visto, enfim. Eu não fiquei sabendo disso, sobre isso, mas eu estranhei porque eles iam na mesma época que o pessoal do Chile, no caso em março. Então, quando eu vi que eles não tinham viajado, estranhei que tinha realmente algum problema. Mas a gente não ficou Teve sabendo algum problema que eles não vão mais para o Canadá, vão para o Reino Unido. De qualquer forma, eles vão aproveitar muito, vão aproveitar mais que a gente, porque vão passar mais meses. Sim. E essa questão que você falou sobre a questão do currículo, eu acho que vale muito a pena também, e principalmente a questão também do contato social. Quando a gente chegou lá, obviamente a gente fez amigos de lá, de várias regiões. Eu tenho amigos que eu fiz lá que é dos Estados Unidos, da China, lá de Sevilla também. E eu acho que isso vai ser muito interessante para você agregar tanto no seu currículo também, porque no seu idioma, quando você começa a dialogar com pessoas daquele idioma, você tem uma facilidade maior em aprender sobre aquele idioma. Só engatando aqui uma pergunta, vocês acham que vieram assim, a sofrer algum tipo de preconceito por serem estrangeiros ou não? Sim, sentiram? muitíssimo. Foi muito evidente assim? Porque a galera normalmente da Europa tem uma coisa aqui com a gente, né? Sim, tem. Eles têm Deixa eu subir um pouquinho muitos aqui o microfone estereótipos em relação a gente. Mas é muito assim, escrachado mesmo? Sim. E é? É realmente assim, na cara de pau. Eles olham pra gente, Desculpa, olhando de Edna. cima a baixo pra você, sabe, com um cara realmente assim, de nojo. A gente foi até o final. E como é que vocês lidavam com isso? A gente tentava ignorar, porque uma coisa que era muito chata realmente era quando a gente ia comer e, bom, vamos dizer assim, só tava eu e Michael numa mesa enorme, tinha várias cadeiras sobrando, chegava uma turma com as bandejas na mão, com comida, olhava pra todo canto, olhava pra gente, via que tava tudo cheio, só tava a gente sobrando e preferia comer lá fora. Sei. Não sentava com a gente, de forma nenhuma. Perdão. Tá. E também, às vezes, quando a gente entrava em alguns estabelecimentos, a gente fazia alguma pergunta, algo assim do tipo, eles vinham de uma forma seca, te respondiam de forma ignorante. E também porque eles percebiam que a gente não era nativo dali, a gente era estrangeiro. E sobre a questão dos outros habitantes da nossa residência, que era os que já estavam ali há um bom tempo, eles às vezes tiravam algumas brincadeiras com a gente. Eles eram também espanhóis ou eles eram de outros países? Depende, porque é porque a gente também não conseguia distinguir. Porque como a gente não chegava a conversar com eles, então a gente não sabia. Mas a gente sabia sim que tinha tanto espanhóis quanto pessoas de outros lugares, como tinha pessoas da Nova Zelândia, da China, dos Estados Unidos e assim por diante. Que estavam todos ali no alojamento, não era? Sim. E Daiane recomendava pra gente não, se caso eles mexessem com a gente, porque é o que acontecia às vezes, a gente não rebater eles. Porque, obviamente, a gente acabou de chegar ali no ambiente deles e tal, então a gente meio que tá sendo invasivo demais, já, ainda mais se a gente rebatesse eles, porque... Isso era uma sugestão dada pelo pessoal, pela coordenação do Até Conexão, né? Uma coisa, Diana, ela foi um exemplo muito grande pra gente, porque ela fazia reuniões com a gente toda semana, enquanto a gente estava lá, e ela explicava justamente essa questão pra gente ignorar, porque ela também passou por isso quando ela foi pra fora. Quando vocês estavam lá, vocês ficavam ainda tendo reuniões online com... Sim, era para saber como é que estava indo, justamente para explicar essa questão que a gente estava passando com o pessoal lá. Então, ela também falava, olha, ignora, não rebata, haja naturalmente, finge um sorriso e só vai.
Mas aí, como vocês conseguiram fazer, tipo, amigos diante de tudo isso? Isso é verdade. Deu pra fazer amigos, né? Deu pra fazer deve ter amizade. sido- Não, mas assim, obviamente tem essa questão das pessoas que vão ter aquela pegada mais, que vai se incomodar com você e vai perceber o seu jeito, mas também não é todo mundo não, tipo, tem pessoas que é muito gentil lá, a gente conheceu a Carla, ela é maravilhosa. Ela é nativa. de Isso, lá. ela é nativa de lá. É nativa de nossa, lá. Ela é Ela maravilhosa. foi muito, muito, muito gentil. Literalmente ela fez amizade com todos os brasileiros que estavam lá. Todos. Todos, porque ela é uma pessoa Então muito vamos gentil. mandar um abraço pra Carla, né? Carla, se você estiver vendo o vídeo, parabéns por ser uma pessoa tão gentil e marcar também a passagem dos meninos pela Europa, né? Das meninas. E porque também ela é um tipo de pessoa que ela também era muito isolada lá. Então acho que os brasileiros foram uma ótima companhia para ela. Entendo. E foi uma troca assim muito boa de conhecimento, porque ela ajudava muito, muita gente. Qualquer dúvida, ela, não, tudo bem, pode falar devagar, ou a gente queria saber de alguma coisa, ela explicava. Ela realmente assim foi uma pessoa muito maravilhosa. Não, já que tu falou nessa questão de falar devagar, vocês tiveram muitas dificuldades porque uma coisa é quando você está fazendo o curso, que você não consegue falar em espanhol, joga um português e está tudo bem. Mas lá vocês estão diante de espanhóis, pessoas que não entendem português. Como que foi esse desafio? E como que vocês se sentem depois, né? Depois de passar por essa experiência? Vocês ficaram o quê? Quase 40 dias, 30 dias lá, não foi? Foi realmente, assim, o espanhol da região que a gente ficou era muito de boa, muito suave, dava para entender muita coisa, mas tinha realmente certas pessoas que falavam muito rápido que não dava para entender nada, principalmente com algumas expressões que a gente não conhecia. Então, acho que a dificuldade foi nessa parte, algumas expressões, porém dava para entender realmente. Se a gente pedisse para falar com mais calma, eles falavam. Entendo. E depois disso, realmente, assim, fez com que meu espanhol melhorasse muito também, porque o acento realmente de lá, tudo, realmente é muito bom. Sei. Ter realmente ficado naquela região foi realmente bom pro aprendizado da gente do espanhol, porque é como se fosse a raiz realmente do espanhol Sei. ali, sabe? Então a gente conseguiu realmente aprender muita coisa. Também, eu acho que é o seguinte, no início você tem um bloqueio, eu acho que todo mundo tem esse bloqueio, não todo mundo entre aspas, porque algumas pessoas já foram a viagem inteira falando espanhol, mas assim, quando você chega lá e você vê que seus amigos estão começando a falar espanhol, e tem gente e tem pessoas lá que são muito compreensíveis com você, eu acho que com o tempo você vai se soltando, e foi o que aconteceu comigo, eu não falava nada, só que com o tempo eu falei, quer saber, eu vou falar, se eu errar, eu errei, e é isso, aí só comecei a falar e acabou que isso fez com que eu comecei a fazer bastante amizade lá e eu me senti muito confortável, ao ponto de todo canto que eu ia, eu fazia questão de interagir com as pessoas para poder falar. E é muito interessante isso. E sobre essa questão também da Carla, quando você falou que ela gostou da gente, da nossa presença lá, eu lembrei também que lá tinha uma brasileira lá no nosso alojamento. Ela era do Rio de Janeiro, só que acho que você não chegou a conhecer ela. Ela usava óculos e tal, e ela era muito legal. Era muito grande esse alojamento, a ponto de, sei lá, não conheço Era nem todo grande. mundo que está lá. Ele também porque todo mundo que estava ali também estava fazendo sua universidade, então tinha muita gente que a gente não passou um período enorme lá, mas a gente não via. Sei. Esse pessoal só vem ver literalmente no final, quando a gente estava perto de ir embora, porque às vezes, ou eles estavam na universidade, ou estava trabalhando, ou estava fazendo alguma coisa, então tinha realmente muita gente. A gente só via ou à noite, quando eles iam para alguma festa, ou realmente no refeitório, assim. E foi isso. Nossa, e é isso. Mas eu tô com muita vontade de falar sobre a época da neve que chegou. Não, pode ficar à vontade, gente. Olha, vocês mandam aqui, tá? A gente vai só fazer algumas perguntas, mas podem ficar à vontade. Assim, a gente nem tem noção do que perguntar, porque a gente não sabe tanta coisa que vocês veem. Então, assim, podem nos contemplar com as experiências, que a gente vai ficar muito feliz. Sobre a questão Fala mais, por sobre favor. a questão dos habitantes lá que às vezes mexiam com a gente. Uma vez eu saí com meus amigos, era a Adson, era a Vanessa e o outro acho que era Diego, algo assim. Aí a gente saiu pra dar uma volta, pra olhar neve, né, que tinha neve lá fora e era à noite. Só que assim, lá o sol, ele ainda tá de pé até umas... Quase 8. Nossa, que estranho, né? É muito estranho. E aí tinha um grupo dos gringos lá, dos espanhóis lá. Eles estavam brincando de bolinha de neve e eles queriam muito brincar com a gente. Só que eu não queria, porque ela literalmente, obviamente, vai molhar sua roupa. Eu tava com roupa de dormir, eu só saí pra dar uma volta. Aí Olha também... aí, ó, Maica saiu de pijama em Salamanca, hein? Vai ser um corte aí. Acabando com a minha imagem. É o que, Felipe? Pergunta como é o alojamento.
Pode perguntar, Felipe. Deixa ele concluir aqui, que eu fiquei curioso agora como terminou isso. Aí eles ficaram olhando pra gente de longe e atacaram bolinha de neve na gente, assim, só uma vez. Aí, quando eles viram que a gente não queria participar, beleza. Só acabou que meus amigos quiseram revidar. Aí começou uma guerrinha de neve e eu Mais um corte, hein, ó. Guerra na Espanha. Os intercambistas da Espanha inventam briga na Espanha. Quando eu voltei pro meu quarto, a minha janela ela era de frente pro Platino. Aí, beleza, então eu conseguia ver uma paisagem, a neve. Só que ali na frente tinham esses habitantes dali do nosso Platino, os outros estudantes gringos. Aí, beleza, eles fizeram o quê? Começaram a atacar bolinha de neve na minha janela. A quinta série também existe na Espanha, tá, pessoal? Nossa. Mas aí depois disso, eu saí do meu quarto e fui dar uma volta até eles pararem. Aí pararam, mas quando eu voltei, minha janela estava cheia de neve. A questão, porque a galera fala que, tipo... Como foi, tipo, o choque cultural? Quando Qual foi a vocês principal chegaram coisa, lá? né, que teve de diferença? Em relação à cultura, costumes, essas coisas, né? Qual a principal coisa que tem, né? Exatamente. Acho que a liberdade de você literalmente virar a esquina com segurança, sabe? Não tinha ninguém, passava poucos carros perto do alojamento, a gente não via quase ninguém na rua, todo mundo em casa, nem animal na rua a gente via, nem animal. Eu acho que cachorro a gente até via com o pessoal andando, mas gato eu cheguei a ver 2 durante o mês inteiro lá. Realmente, acho que a segurança foi um baque assim, muito grande, muito diferente aqui. Sinceramente, foi algo que eu senti muita falta. E dar tranquilidade no trânsito, o respeito no trânsito. Realmente, assim, foi algo que realmente foi o choque cultural para mim. Realmente isso, a segurança. Eu também digo mesmo, essa questão também do trânsito. Nossa, ao ponto de... É bizarro, porque quando você andava na rua, os carros paravam para você passar, você não precisava pedir para eles parar. E essa questão também da segurança, a questão também da comida, acho que isso aí foi... A comida e a segurança foi o que mais me destacou também ali. E o frio, o frio de short não dá. Interessante. Bom, pessoal, chamar agora para a conversa nossa querida Yasmin, que também vai compor aqui o nosso podcast, tá bom? E ela tem pergunta aqui também para os nossos intercambistas. Então, Yasmin, pode ficar à vontade, tá? Eu vi que vocês falaram que fizeram bastante amizades lá. Vocês continuam mantendo contato com eles? Sim, eu tenho uma amiga que eu realmente, assim, acho que eu consegui mais me desenvolver com ela. Carla também. De lá, da Espanha? Não, ela é chinesa. Ah, ela é de outro país, né? Sim. Tinha gente de muitos países lá? Tinha muitos, principalmente na universidade. Mas eu mantenho mais contato com ela, Júlia, do que com Carla. A gente realmente, assim, tem uma amizade muito, muito boa. Eu ajudo muito ela no espanhol também, e ela também me ajuda muito. Porque a língua dela não é espanhol. É um pouco bem mais difícil, bem diferente, né? E algo que eu tenho a dizer dela, que me deixou muito, assim, surpresa, é que ela fala espanhol, inglês, cantonês e chinês. Realmente Morro de ela, inveja aí. E eu só falo 2 idiomas, português e paraibanês. Sou influente. E já no meu caso, eu mantenho contato com frequência com 3, mas ainda tem uns colegas que eu fiz de fora, assim, que eu vejo quando eu falo. Esses 3 que eu mais falo é Carla, o outro se chama Steve e o outro é Nestor. O Nestor é da China, o Steve é dos Estados Unidos e a Carla é lá da Espanha mesmo. É lá de Sevilla, se eu não me engano, eu acho. Eu esqueci de onde ela... Era por aí na região ali. Não é Sevilla. Não, é mais pro lado de cá. Produção, descubram de onde Carla é. Sim. A minha produção é boa Carla descobrir vem isso, mais viu? aqui, não. 3 minutos eles descobrem. E esse meu amigo Steve, ele fala, acho que é 4 idiomas, é 3. Ele fala inglês, ele fala francês, espanhol e o outro esqueci qual é que ele fala. Mas ele fala 4 idiomas. E Nestor, que é meu amigo da China, ele fala inglês, chinês e espanhol. E é isso. Vocês conversavam muito assim sobre essas outras culturas? Esse Nestor que era da China, vocês também? Sim. Então, pelo que eu vejo, essa troca de culturas não é só Brasil, Espanha. É Brasil, Espanha, China, Estados Unidos, né? Bastante interessante, porque tem uma interconexão muito... Nestor, É realmente uma conexão mundo mesmo, né? E Nestor, ele vivia mostrando os vídeos dos pandas lá e eu ficava muito apaixonado. Valeu, querendo Wesley. visitar lá pra ver os pandas e também mostrava as comidas.
E era muito lindo. Ele tinha uma mania de ficar também. Ele tinha uma câmera. Ele acho que, não sei se ele gostava, mas ele gostava de ficar muito fotografando as coisas. Então eu tirei várias fotos com ele, eu e meus amigos, e é isso. Mais alguém quer refrigerante? A gente não vai falar que é Coca-Cola, porque a Coca-Cola não está patrocinando a gente ainda, tá? Maica quer refrigerante também? E tu, Yasmin, quer também? Não. Rapaz, você já vai estar o não, pelo amor de Deus, né? De repente começa um bocado de gente do Brasil seguir Carla, né? Bora aqui botar o arroba de Carla aqui embaixo, eles podem... Tô brincando, vamos não, tá? Yasmin, coloca o que mais? Vocês já tinham tido... Minha produção tá falando pra tu falar mais alto. Vocês já tinham tido contato com a língua espanhola? Antigamente, eu escutava muita música. Também passava como as séries da Disney, se não me engano. Então, meu contato com o espanhol antigamente era esse. Eu gostava muito, sinceramente. E meu sonho era realmente fazer um curso, aprender a língua e futuramente viajar. Então, foi uma realização. Mas sempre foi esse espanhol. realmente. Quando tu pensou em Conexão Mundo, que antigamente se chamava Gira Mundo, né, Sim. e tal, tu pensou, vou para algum país de língua espanhola, ou eu vou simplesmente viajar para fora, ou para algum outro idioma, ou tu pensou em espanhol especificamente? Sim, espanhol especificamente. E eu fiquei pensando em quais países realmente eu gostaria de ir, por mais que são limitados os países do Conexão, mas eu realmente fiquei pensando porque cada país possui sua cultura, tem a questão do espanhol, do acento ser diferente. Como é esse negócio do acento? Tu falou acento, eu não É igual não o sotaque perguntei da porque gente aqui. eu pensei que poderia parecer ignorância demais da minha parte, mas eu vou perguntar o que é esse negócio do acento que eu não entendi. É tipo o sotaque daqui. Como a gente tem o nosso sotaque, o pessoal nordestino, o pessoal do Sim. sul tem o sotaque deles. E é assim, o pessoal da Espanha tem um sotaque deles, o pessoal da América Latina tem um sotaque bem diferente. Acho que se você prestar muita atenção quando você escuta, você consegue perceber. Uns é mais puxado, uns é mais jogando o espanhol assim, sabe? Tô Dando entendendo. de ombros, bem de leve. Uns falam bem calmo, realmente. Da Espanha, realmente, pra mim, foi um dos melhores, assim. Tô entendendo. E, inclusive, já que eu falei do Nestor, hoje eu falei dele, até lembrei. Obviamente, quando a gente voltar, os nossos amigos que a gente fizeram lá, eles deram também alguns presentes, alguns regalos pra gente. Que é como se chama o presente lá. Como é que se chama? Regalo. Se vocês quiserem trazer regalo pra mim, podem ficar à vontade, tá? E hoje eu vim com um cordão que ele me legal. deu. Tá, de borboleta. Mostra... Tu tá nessa câmera aqui, ó. Nessa câmera. Foi o Nestor que me deu. E já o Steve me deu um livro de poema sobre, se chama 20 lições de amor. É algo assim, achei muito fofinho. Legal. E foi isso, achei muito bonitinho. Eu guardo de coração. Também eu ganhei um presente dela, de Julia, principalmente. Ela me deu um chaveirinho e me deu uma foto eu acho que foi da Plaza. Eu acho que foi da Plaza, de lá, que realmente é muito bonita. Interessante, eu vejo que vocês conseguiram fazer uns laços de amizade bem interessantes, né? Apesar de ter sido pouco tempo, mas é um mês intenso, né? Foram quantos dias? Vocês lembram de viagem? 2 dias, eu acho. 2 dias. Não, de viagem... Vocês ficaram quantos dias na Espanha? Foi realmente um mês certeiro. Foi? Um mês certeiro. Porque a gente voltou, literalmente, a gente foi dia 12 e chegou lá dia 13. Pra voltar a mesma coisa. E a gente teve ainda mais ou foi 2 dias ainda, né? Extra, se não me engano. Porque a gente foi pra Madrid, depois? Vocês foram pra Madrid no dia que Anderson e Raíssa também foram? Sim. Foi, a gente foi todo mundo junto. Na verdade, a gente tava pra ir, ou a gente ia pra Madrid ou pra Portugal. Só que Portugal... Vocês podiam ir para qualquer país ali como é que se chama? Da União Europeia? Sim, assim, podia, porém depende. Depende, assim, se quisesse assim, sair da cidade para visitar, a gente não podia fazer isso. Se a gente fosse fazer isso, teria que conversar com a nossa... Tem algum responsável. Isso, algum responsável, porém acabou que no final das contas a gente acabou indo só para Madrid, porque acabou saindo mais em conta, e a maioria das pessoas foram. E também, a gente queria muito também ter dado a passadinha lá em Paris. Teve gente que passou em Paris e tirou foto. Foi um pessoal que foi mais cedo que a gente, foi no mês de janeiro. Eles ficaram em outra cidade.
Eu não lembro o nome da cidade agora. Porém, eles passaram 2 meses. E como lá era... O pessoal já achou ali o Instagram. Não! É ela mesmo? Rapaz, essa minha produção não vale nada, viu? Meu Deus do céu, tô com Eu medo acho que agora. é. Ei, parem de stalkear o povo aí, hein? Não, meu Deus. Corta essa parte, produção. Cadê os meus editores? Vê se é ela Eu me mesmo. lembro dela. Ela mesmo? Ela. Eita, não vou nem mostrar. Meu Deus do céu. Tô chocado. Meus editores, corta essa parte aí, tá? Inclusive, ela faz faculdade de audiovisuais, então ela trabalha com equipamentos assim. Eu vivo... E é? Então mandem pra ela, a gente não vai cortar não, tá? Mas a gente também não vai dar o arroba dela não, tá? Nessa minha produção, eu tenho medo deles também, viu? Esses meninos são danados. Aqui a mais tranquila que tem é a Yasmin, viu? Yasmin e Edna. Rapaz, FBI perde, viu? Yasmin. Sim, eles falaram que queria ir pra Paris e tal. Sim, Sim, é você- porque o pessoal que foi antes, eles estavam numa cidade que era realmente muito, muito perto de Esse pessoal Paris. que foi antes que tu fala, foi também daqui, da Paraíba? Também, Sim, também. só que... De outra gerência. Sim. Ah, Aí eles passaram 2 meses, e como realmente era muito perto da França, eles organizaram todo mundo e foi. entendi. Só que assim, eles que foram pra Mondragão, se eu não me engano, eles estão no 2º ano, né? Eu acho. Eles estão fazendo o 3º agora, se eu não me engano. Sim, é verdade. Eu queria que vocês também contassem um pouquinho disso, porque esse Conexão Mundo, Gira Mundo, quando abriu, era exclusivamente para 2º ano. Isso. O que é que teve de diferente que vocês viajaram no final do 3º ano? E esse processo de seleção, processo seletivo e tal, ele ocorreu durante o 2º ano, durante o 3º ano, durante o 1º? Como é que foi? Fala um pouquinho, por favor, Maicon. No início, obviamente, era só focado para os estudantes do 2º ano. Porém, com a chegada da pandemia, acabou que a gente que estava no 2º ano não pôde participar. E acabou que a gente foi para o 3º ano. 2021, no caso, não era? Foi, isso. Aí, com a volta da aula presencial, que a gente já estava no 3º ano já, foi aí que abriu, meio que abriu um tipo de... acho que foi até obrigação na lei lá do projeto, que é para fazer com que a gente participasse. Deram uma oportunidade pra gente. Isso, deram oportunidade, daí a gente se inscreveu, só que assim, teve muita gente aqui do colégio que não ficou sabendo. E eu nem me lembro como é que foi que eu fiquei sabendo, acho que alguém comentou comigo. Aí eu participei e foi isso. E, inclusive, eu não sei se é verdade, mas talvez eles até continuem com essa questão do 3º ano azeitando. Eu acho que com menos tempo. Igual Isso. foi a gente, com 1 mês, 2 meses. Acho que com essa Assim, diferença. o número de pessoas que foram foi muito bacana, porque eu acho que foram 9, né? Foram vocês 2, Anderson e Raíssa são 4. Aí para a Inglaterra teve João Pedro e Helena, que dá 6, né? Aí tem no Chile... Eu também. Micael também. Micael da mesma sala que ele, também foi pro Reino Unido. Ah, então foi 3 para o Reino Unido? Foi. Isso. Ah, então Eu acho são que eles 7. ficaram em região diferente. Sim, ficaram. Aí tem no Chile Micael Vitória, né, que está lá inclusive. Aí ia para o Canadá, já vai em quanto? 7, perdi a conta, depois vocês fazem a conta aí, tá? Ainda tem 2 que vai viajar, né? Que é Andrei e Mariana, ou seja, foi 9, 10 pessoas. Sim. E em torno disso. a gente tinha mandado em 2019 2, que foi Arthur Eu me lembro deles. e quem, meu Jesus? Foi pro Canadá. Qual é o nome do outro? Desculpa, eu esqueci o nome. Charles. Arthur e Charles que foram. Então, assim, deu um salto aí de 2 para 10. Foi bastante interessante, né? E certamente vocês inspiram, né, esses novos aí que querem. Tu quer ir também, Yasmin? Viajar também? Ó, tá vendo, ó? Vale muito a pena. Tu quer vai escolher qual idioma? Inglês. Do you speak English? Ó, corta aqui, vou fazer uma pergunta em inglês agora, tá? Do you speak English? Yes, I do. Ah, não entendi, desculpa. Minha produção, abre o Google Tradutor aí. Repete, por favor. Como? Tá vendo? Já traduzi. Minha produção é eficiente, rapaz. Aí tu pretende ir para país de língua inglesa, né? Isso. Muito Tem algum bacana. em mente? Reino Unido.
vai conhecer o rei, né? E a amante que virou rainha. Marília Mendonça, corta aqui, Marília Mendonça, você estava errada. Aquele negócio que a amante não tem lá. Tem um castelo, Tem um castelo, um palácio. Então, Marília, você não deu. Tu tem mais perguntas? A pergunta que o Wesley pediu pra fazer. Qual pizza era melhor, de lá ou daqui? A daqui, com toda certeza. A daqui. Porque, Qual a diferença? Qual a diferença que tem da pizza da Espanha para a pizza do Brasil? Inclusive, se tiver alguma pizzaria aí no Brasil querendo aqui em Queimadas patrocinar esse podcast, tá bom? Ei, não vamos citar nome não, ninguém tá patrocinando ainda, hein? Tem muita diferença da pizza de lá? O que é? Não tem calabresa? É muito duro? Como que é essa diferença? A que a gente comeu no refeitório, que eles disponibilizaram Nossa, um dia. a do refeitório é uma delícia mesmo. É gostosa, Josi. Não era. A que eu comi. A Polêmica tava agora, muito abre aqui, dura ó, polêmica, e hein? quase não tinha recheio. A que a gente comprava no mercado até que ia, mas acredito que a do Fala um pouco Brasil é mais realmente assim, mais variada mesmo, tem mais Em coisa. questão de E se recheio. esforça para realmente fazer. Acredito nisso. É isso, mas ela é gostosa. E sobre a questão do alojamento, né, que perguntou, eu até esqueci, desculpa. O alojamento era tipo assim, tinha beleza, era como era tipo um prédio que tinha vários quartos, e os quartos eles eram iguais, porém, alguns quartos eram um pouquinho diferentes. Ficava um em cada quarto, Michael? Isso, no início eu pensei que ia ficar duas em um quarto só que chegou lá, aí cheguei na recepção, me deram a chave assim, eu dei meu nome e tal, quando eu cheguei na porta, era uma porta com chave eletrônica, eu botei assim, entrei e é muito confortável lá dentro, eu acho que era muito bom e era o nosso cantinho ali, e cada quarto, cada estudante tinha o seu quarto do seu jeitinho, e era muito fofinho, sim, de vez em quando a gente se visitava e tal, o meu quarto era 1107, eu lembro até hoje. E aí era de frente pro elevador, aí tinha esse elevador e também tinha pessoas que moravam no subsolo, que era o andar zero. E lá embaixo, no zero, tinha academia. Sim, também. ficava perto do meu Vocês quarto. podiam usar a academia livremente? Sim. Eu só não usava. Tinha os gringos lá dentro, vergonha. No meu quarto, às vezes, dava para escutar o som da academia, altíssimo, principalmente de madrugada, porque era o horário que os gringos usavam mais a academia. Isso, ficava lá perto, né? Sim, acho que era academia aqui, 2 quartos aqui, o meu. O meu era no primeiro andar. Lá, assim, Eu ficava no zero. No meu corredor só tinha brasileiro, não tinha nenhum gringo. No meu corredor todo, eu acho que só tinha um, bem no final. Aí, literalmente, meu corredor era cheio de brasileiro. Muito interessante. Tem mais perguntas? Vamos chamar o Wesley para voltar, Wesley? Tem uma pergunta que o Wesley, sei que ele entende também disso. Deixa eu voltar aqui para a banca. Eu entendo disso. Rapaz, eu estava indo Uma coisa que o brasileiro adora fazer, uma coisa assim que está entranhada na nossa cultura, Eu sei o que é. é fofocar da vida do povo. E eu gostaria de saber se lá também eles têm essa cultura de fofoca, ou eles são um pouco mais fechados, não tem tanto. Porque aqui, em cada esquina que a gente vira, nem conhece o povo, né? A gente nem conhece o povo, mas já começa, rapaz, tu viu só, fulano, não sei o que, não sei o que. Lá tem também esse tipo de coisa, eles são tão fechados que nem pra fofoca, que é uma coisa boa, pessoal. Vocês que são aí na Europa, país de primeiro mundo, abram a cabeça pra fofoca, tá? É uma coisa muito boa. Como que era essa coisa lá? Ou eles nem pra fofocar, eles se abriam. As pessoas que eu conheci lá tinham seus grupos de amigos de lá, os gringos, os habitantes de lá, e eu fiquei sabendo sim que havia assim fofocas, e principalmente havia sim um grupo de WhatsApp deles só que falava dos brasileiros. Caramba! Falava da gente, falava o quanto que a gente era muito agitado, porque o povo ali, comparado eles com a gente era muito alegre, e eles eram muito contidos na deles. A gente sempre tinha música ali, Rapidão, a gente direto andando nos corredores com a caixinha de som. Sério? uns forrós, funk tocando. E no final, quando a gente saiu, até comentaram com a gente que ali ia ficar mais triste, porque era a gente que estava alegrando aquele local. Ficou tanto que Carla e Julia disseram pra gente que realmente assim, a gente fazia muita falta
Tava muito vazio lá. Sim. Teve gente que dançava quadradinho. Mais um corte aí, mais um corte. Dançava forró. Intercambistas do Ernestão botam os espanhóis pra dançar quadradinho de 8. Na sala de aula também. Foi na semana que a gente também. chegou, que tinha um carnaval de lá. Aí eles organizaram Quando vocês chegaram em fevereiro, janeiro? Fevereiro. Aí tinha... Perderam o carnaval daqui, então. Foi. Lá teve, porém. Lá teve, mas não se compara ao do Brasil. Pequeno. Porém, o que teve na residência foi uma comemoraçãozinha e tal. Aí se juntou todo mundo, se juntou os brasileiros. Foi de Eita, noite. poxa. Tanto que no dia, era o dia que eu ia estudar. Eu não consegui, porque quando eu olhava pro lado, tava todo mundo festando ali. Eu me juntei. Aí do nada, abriram um circo. Aí começaram as brasileiras, botaram funk, começaram as brasileiras a dançar. Aí as gringas entraram juntos, Eita, os rapazes poxa. entraram juntos, começaram a dançar. Foi muito bom, muito bom. Ai, eu imagino. Edna? Vocês comentaram que iam pras festas e tal, diferenciar a galera lá. Como eram as festas quando vocês vinham? Fora do alojamento, a gente não podia ir para festa. Porém, quando tinha alguma comemoração dentro do alojamento, a recepcionista sempre avisava, vai ter alguma coisinha hoje à noite, se você quiser participar, tal hora, vai ter o pessoal da residência. Aí tá bom, aí quem queria ir, ia. Era realmente assim na recepção, que tinha um lugar mais vago, onde tinha a sala de jogos, eles organizavam, e a gente festava lá, assim. Eles disponibilizavam algumas comidas, ou algumas bebidas assim que eram cabíveis pra gente tomar, sem ser alcoólicas, e a gente participava. Mas não era lá aquela festa realmente, sabe? Era só pra tentar conversar, se entreter. É uma festa de país de primeiro mundo, tá? Tô brincando, festa boa é a festa do Brasil. Deixa eu perguntar a vocês, por causa que, como lá era uma cidade assim, bem tranquila, que não tinha perigo, que nem vocês falaram, eu pelas minhas pesquisas, tinha mesas assim... Você pesquisou mesmo, hein, Wesley? Isso. Tinha mesas, Quando tem prova de matemática, eu não estudo desse jeito, não. Viu? Não, pior que eu estudo. Lá tinha assim, mesas espalhadas assim pelas ruas e Tinha, tal. principalmente na praça. Que era Essa praça é o quê? Realmente é um lugar muito bonito. Você olha assim, principalmente quando tá à tarde, que bate o sol, é a coisa mais linda. Principalmente de noite, com todas as iluminações. É tipo um monte de castelo assim ao redor, é como se fosse um quadrado. Sei. Realmente assim, com um monte de entrada. Acho que eu vi algumas um monte fotos nos perfis assim, de vocês, bar, de Raíssa. restaurante. Aí lá é um lugar também que o povo às vezes utiliza para apresentação ou fazer alguma coisa lá mesmo. E lá tinha por causa Se dos depois tu restaurantes, puder tinha me mesas mandar, e tudo Maica, mais. eu coloco na Tanto edição. que no dia Aliás, eu não, da- a minha produção coloca, tá? Da mulher, teve uma manifestação lá à noite. Só que Eita. eu não sabia, eu não fui. Mas disseram que tinha uma manifestação lá à noite, no Dia das Mulheres. Foi muito bom. Olha. Lotou o lugar todinho lá, pelo que eu soube. Entendi. O Otávio, ele também tava falando que lá vocês não tem um cestinho onde vocês, sabe, faz a necessidade e joga, sabe? Sim. Aí vocês... Era bem mais Como prático. é um- Tudo, literalmente, você podia jogar no vaso sanitário, literalmente. Tanto que tinha um aviso ainda do lado, assim, do que você podia jogar no vaso, do que você podia descartar no lixeiro. Aí papel higiênico, ficou tudo no vaso. Tudo no vaso. Mas tinha medo de, né? Se acontecer um imprevisto, né? Na Europa. Mas tinha... Calma aí. Era Aí para vai- alguns lugares, porque na universidade mesmo já não podia fazer isso, tinha que jogar no lixeiro. Entendi. Rapaz, você estava pesquisando cada... Até isso pesquisou, meu Deus. Rapaz, vocês foram fundos, hein? Vocês Curiosidades, foram né? fundos, hein? Curiosidades. Eu tinha que perguntar uma coisa, me esqueci, olha só. Cidade chegando... Não, mas assim, vocês já ouviram também falar lá sobre touradas ou alguma coisa assim? Sim, a gente ouviu falar. E Só que tinha eu acho que não tava na época, ou a gente não tava Isso. não era na cidade que a gente tava, E creio eu. também lá tinha essa questão também do questionamento. Será que isso daí era legal? Será que não era? Foi o que Porque- eu achei. Sim, porque... Fala, pode falar. Porque era meio que uma tradição, aí com o passar do tempo a população foi vendo que não era assim muito Isso. legal. Mas então. é tipo a vaquejada aqui no Brasil, né? Que tem uma galera que Tem isso também. faz parte da cultura, né? Mas aí o pessoal puxando o rabo dos boi, eu também não acho muito interessante. É. Aí fica essa discussão, essa briga entre direito animal e cultura, né?
Pois é. Tem um evento lá que ele sai de um ponto e vai até a curiosidade inteira, assim, e vai para outro ponto. Eu esqueci o nome da região. Mas, enfim, aí tem esse questionamento lá. Tem um canto, pai, tem uma cultura, tem um evento que é muito louco, que você solta um bocado de boi numa rua e o povo sai correndo na frente. É isso mesmo? É isso daí, meu pai tinha vídeo desses... Cara, isso é muito doido. Tipo assim, o cara não tem problema na vida, então vamos fazer o seguinte, bora ficar numa rua estreita, vamos soltar um bocado de boi atrás e a gente corre. Mentalidade. Meu Deus. Cara, caixão cultural é muito loucura, velho. Porque eu quero um boi lá no canto dele e eu aqui, ó, com a cerca no meio, ó. E ainda tinha também uma região lá que tinha um projeto de cultura lá que era que eles faziam, era tipo tinha dois, que um chamava Tomatina e o outro, eu esqueci o nome. Sim, o Tomatina. A Tomatina era uma festa de tomate, né? Uma guerra de tomate. Aí eles faziam o que com as paredes da cidade? Porque obviamente era um patrimônio, né, e tal. Eles cobriram com a lona e todo mundo... A parede das casas da cidade colocavam uma lona. Aí começava a guerra de tomate. Aí até um certo tempo, aí tocava uma buzina e parava. E já o outro evento que tinha lá era a questão também da Torre Humana. Que todo mundo se juntava e lá no topo... subindo no outro. Isso, lá no topo ficava uma criança. É muito bizarro. Caraca, que loucura. Não, e assim, pra saber, porque lá tem esse costume do cochilo, assim. Sim. Vocês dormiram muito, como é que foi assim? Ô, inveja desse cochilinho da tarde, viu? Sinceramente, Sugeri não. pra minha diretora Emília, você, seguindo a cultura espanhola, empregue esse cochilinho à tarde. Fecha a escola por 1 hora. 1 hora ou 2, a gente aceita por Vocês 2. conseguiam dormir? Porque lá já era da cultura deles, certamente eles já têm um organismo, né, acostumado a isso. Mas vocês... Como era um lugar novo, a gente queria realmente sair, aproveitar. Então a gente não dormia. Todo o tempo livre que a gente tinha, a gente tentava sair e aproveitar. Pô, quem falou algo nesse sentido também foi Anderson e Raíssa, também falaram que também tem essa ideia de não, bora aproveitar, a gente tem um mês aqui, então vamos conhecer, vamos aproveitar a cultura. Assim, eu fiquei com tanto calo no meu pé, de tanto andar, mas eu acho que valeu muito a pena. E às vezes eu até me reclamava, o cara falava assim, nossa, um quarto tão bom desse, uma cama tão boa dessa, tão confortável, e eu não tinha um tempo pra ficar deitado. E eu realmente não tirava, porque eu só queria andar, eu só queria olhar vídeo, tirar foto e conhecer as pessoas. Ou quando a gente literalmente chegava no quarto, chegavam os amigos da gente batendo, quase arrombando a porta, marcando pra gente sair. Vamos cuidar. Você tá achando que eu sou liso? Vamos cuidar. Tá achando que eu sou liso, irmão? Mas lá também tinha um negócio que chamava, acho que era sexta, algo assim, né? Era sexta aí mesmo, que era depois do almoço, se não me engano, tirava um tempinho de descanso. Isso aqui também tem isso, né? Algumas pessoas só que lá eles, tipo, é uma tradição que eles fecham tudo, isso, né? É verdade. Aí... Muito massa. Eu tenho alguma coisa pra perguntar. Você bote a sua cabeça brilhante. Da minha cabeça tá brilhante. Na verdade, a parte de fora que brilha só, tá? Mas eu me esqueci literalmente de uma coisa que eu ia perguntar, velho. Poxa, teodista. Caraca. Complicado, hein? Também eu soube que lá tinha como comida principal frutos do mar. Tipo, muitos frutos do mar. É um costume muito grande deles colocar frutos do mar em várias... Mas tinha no próprio refeitório que vocês faziam as refeições? Sim, Lá tinha. É igual tinha o variação. pão, igual o pão, bem dizer. Sim, tinha uma variação. Eles faziam, tipo assim, porque como eles acolhiam pessoas de vários cantos do mundo, também da própria Espanha, então eles tinham esse cuidado com a alimentação. Tinha a opção de frutos do mar, aí tinha também a questão da carne, tinha a questão para quem era vegetariano, tinha questão para quem não podia comer certos alimentos. Então, era sempre até perguntado para a gente, olha, gente, se vocês não comerem certa coisa, vocês avisam o pessoal da cozinha, porque assim eles vão tentar fazer alguma coisa, variar o prato, ou tirar, ou algo assim do tipo. E assim, eles eram muito preocupados com isso, sabe? Porque eles marcavam o rosto da pessoa, aí quando a pessoa ia comer alguma coisa, eles iam até a mesa da pessoa e falavam assim, não come isso não, que se você é alérgico com isso aí, tal. Sério? Isso, era muito interessante isso. Lá, realmente, assim, a gente amou eles, porque eles eram realmente muito atenciosos com a gente. E sobre a questão do fruto do mar na comida, tinha bastante lá. O que mais tinha também era peixe e mal passado.
E... Mas peixe Ai, que não dá, sofrência. Mas O não, Arthur foi foi a comida negócio mal passado. desse- Não, eu confesso que eu também eu teria uma dificuldade muito grande nessa questão, porque eu detesto carne mal eu passada. não velho. gosto. E teve uma vez que eles deram pra gente, assim, lá que teve um arroz, que era arroz com... com o nome? Com tinta de polvo. Eu acho que era a paella. Foi a paella, né, que a gente comeu. Pronto, Tinha acho camarão que- também. Disseram Camarão também, ainda. Anderson disse que amou esse negócio Tava da paella. gostoso, mas Não, tava é bom. gostoso. Você vai- Não, mas ele disse que é bom, assim, bom mesmo. Ele disse que qualquer dia vai lá só buscar um. Eu não achei tão bom, mas Não é tão é bom, bom. é gostoso. Isso é o quê? É um arroz com alguns frutos do mar misturados. É tipo a feijoada. É tipo sei. feijoada. Nossa, fizeram uma A história é feijoada parecida, assim. um dia lá, que eu me questionei se realmente era uma feijoada, porque eu senti tanto um gosto de molho de tomate, eu não entendi como é que era uma feijoada, assim, sabe? Não faço nem tempero. Otávio, tem alguma pra perguntar, Otávio? Qual que é a comida preferida que vocês gostaram? De todas, qual foi a comida? Você fala, cara, esse é Oh. do Brasil. Acredito que é a tortilha de batata. Nossa, sim, Sim, de batata. sim, De batata. Com tortilha de batata. Gente, é espanhol, vocês não vão entender não. A tortilha de batata. Como ela- é, Mike? Explica Ela aí. é Tipo um omelete. É tipo omelete, Baseado. só que batata. E às vezes vinha recheio dentro, vinha Sim. tipo uma calabresa. Não era calabresa, tinha outro nome. Acho que era Outra coisa. chouriço. Chouriço. Sim. Chouriço, sim. Mas era muito gostoso aquilo, nossa, muito gostoso. E também as tapas, acho que foi as tapas e essa tortilha de batata que me prendeu mais. Tem muita uma variação assim. Realmente, eu senti muita falta do arroz e feijão aqui do Brasil, mas também era muito bom você comer algo diferente, assim, todo dia. Realmente foi muito bom. A gente estranhou muito na primeira semana. Todo dia comer algo diferente. Não tem nenhum arroz, nenhum feijão. Aí foi. É, agora o cuscuz é peso, velho. Vocês- Aí foi na segunda semana que eles começaram a botar o feijão, mas botaram no horário errado, botaram de manhã. Não, no Já horário de imaginou se você almoço. acorda... Que hora você se acordava lá? 9, 8 horas? No horário dele lá? Durante a semana, assim, tirando o final de semana, a gente acordava às 6 pra se arrumar, pra ir pra universidade, tomar café Aí e ir logo pra de 6 universidade. horas aquele belo prato de feijão. Que Nossa. não entrava. Cara, olha aí, já acharam... Isso é o que? A paella? Tortilha de batata. A minha produção é peso, rapaz. Aí isso é o que mesmo? Batata? Batata, né? Deve ser. É, né? Batata, E parece- tortilha de batata. Tem o faz que sentido. tanto? O- Ovo também? Pesquisaram até os Realmente igual ingredientes. a- Vamos lá, o ovo, meu Deus, Nossa. o ovo, meu Deus, aquele ovo Sim. cru, nossa, aquela gema, nossa, não meu dá, Deus. não dá, eu acho que... Não, pior que eu acho que se eu fosse pra lá eu Realmente. gostaria, porque eu gosto de ovo molinho assim. Tinha um negócio. Sério, mas aquela coisinha... Eles faziam Aham. com ovo, tu Eu lembra, gosto, Mike? é Que era bom. um ovo embaixo. Caramba. E um negócio Vocês vão, em né? cima. Não, Vem aqui. era um ovo em cima e um negócio embaixo. Apareçam aqui. Acho que me lembro. Apareçam aqui, memória, assim. Vamos dar tchau aqui Olha, pra não. Yasmin e Edna, certo? No próximo encontro eles estarão novamente com a gente. Vocês vão pegar o ônibus, né? Pois, valeu, viu? Quando estiver disponível, eu mando um link pra vocês, tá? Lá no, eu boto no grupo lá do podcast. Sim, eu tava falando com o Michael. Era uma comida que tinha um ovo em cima. Aquele ovo que tipo fica uma- aquela gema mole. Sim, eu acho que era isso. E alguma coisa por baixo. Literalmente, toda vez que eu chegava que eu via, eu falava que eu não queria o ovo, queria só a parte de baixo. A mulher me olhava com uma cara assim, sabe? Mas literalmente, se você olhasse pro negócio, dava pra ver que a maioria deixou o ovo e só comeu o que tava embaixo. Porque não dava. Era tipo arroz, né? Era tipo um arroz, era. Arroz, Tipo sim. um arroz. E a carne, Se vocês pedissem pra, não, dá pra dar vira esse ovinho, depois vira de novo, pra ele ficar bem... Eu acho que com ovo não, mas com a carne eles até é isso, fariam. a carne, eu pedia pra fazer, ó, tem como deixar mais passada, não sei o quê. Aí beleza, eu pensei, ele vai deixar mais passada. Aí quando eu chegava no meu prato, tava aquela carne... Porque sabe? às vezes às vezes a pessoa gosta de uma coisa e acha que o outro também gosta, né? E eu também não gosto não, detesto o ovo mal passado, cara. Tem que ser... Não pode ter nada molinho ali, tem que ser tudo bem Mas passadinho. batata lá sempre tinha batata, né? Sim, sempre. Tinha todo santo dia tinha batata. Como era um complemento, né? A batata comida. inglesa, no caso, né? A doce não, né? Sim, a batata inglesa. Realmente, a doce, eu nunca vi ali, não. Sim, eu lembrei da pergunta que eu ia fazer. Que curso vocês faziam lá? Era o curso de idiomas, era pra melhorar o nosso espanhol. Toda a Vocês, gramática vocês e tudo. obtiveram um certificado? Sim, Vocês têm um certificado, então, né? E a gente tinha 4 tipos de aula, né? 4 tipos de aula. Isso, Era justamente. quatro. Era É, de conversação. conversação, que era a última. Sim, era o Se último. primeiramente era de gramática,
de cultura. Aí a de cultura e a de conversação. Eram três. Era três. Três. Só que a de gramática, a gente tinha 2 aulas de gramática, o restante era só uma aula. Vocês tinham aula todos os dias da semana? Todos os dias. Só pela manhã, até Sim, uma até hora, uma mais hora. ou menos? Uma hora. Então Uma aí hora já e começa 15. daquela fome, né? Que aqui Sim. já começa a comer de 1h, meio-dia, lá a gente tava em aula ainda. Tipo, e não comia. Lá- Tinha uma pausazinha Sim. às 10 horas, que é quando as 2 aulas de gramática acabavam. Aí que a gente via todo mundo, os estudantes todos saía da sala. Aí como tinha a máquina lá, aí o povo ia comprar. Ou tinha se eu não me engano, em alguma esquina fora da universidade também tinha um lugar que vendia café, tinha um estudante que ia lá comprar, os professores também. Era mais ou menos assim. Só que assim, o café era amargo. O café Mas forte, era amargo, zero açúcar mesmo? zero açúcar. Sim, zero Cara, eu ia açúcar. sofrer muito, porque eu também não gosto. Eu ia sofrer Não dá. pra caramba. E outra coisa também lá que eles têm também, que eles, pra eles é ofensivo, é você comer na sala de aula. Isso é pra eles. Eles não acham isso legal. Então, Tão vendo, né, ó? então a gente lá, mesmo estando com fome até 1h ou meio-dia, a gente não podia comer na sala de aula. Porque isso era. Tinha gente que raramente comia as coisinhas quando tava no intervalo, na troca de professor. Mas não Falando podia nessa comer. questão, me veio outra coisa que aqui no Brasil é muito comum, nas universidades também, o pessoal dá aquela mexidazinha no celular enquanto está em aula. Isso lá é comum também, os professores se incomodam Sim, muito. eles se incomodam. Acho que as caras- Eles falam assim, enquanto ele estiver dando aula, estiver falando, fazer o favor de não mexer. Quando estiver na pausa, quando não estiver fazendo nada, esperando sua aula acabar, a gente poderia se mexer. É o que eu digo pra vocês. Tá bom então, né? Mas assim, vocês, pra mim saber um pouco da história de vocês, tipo, passaram assim uma vergonha lá, tipo assim, Com certeza. muito grande, assim. Bora lá. Se vocês quiserem falar assim, sabe? Qual foi o momento assim de, eita, cara, que vergonha que eu passei. Comece, E Michael. como que encararam Eu isso? tô lembrando mais dos meus amigos passando vergonha do que eu. Também. Pronto, então lembra das vergonhas dos seus Também. amigos, você conta dos seus Ou eles amigos. caindo no meio da rua. Pega na escada. Mas, Qual é o nome dele, cara? Eu esqueci o nome dele. É o que saiu comigo pra dar a volta com os outros amigos? Não, aquele que tá com fogo no alojamento. Mais um corte aí, ó. É cambicha, toca fogo. Igor, né? O Igor, ele tinha um filho que era um ursinho. Ele dava por tudo quanto que esse urso. Ele até mandou uma vez eu ficar em Mas pé é no um ônibus ursinho com mesmo esse ou um urso. ursinho? Urso. Ah, sim. Que era dos Já ia chamar o dos Ibama. cinco. Lá, Ursinhos carinhosos. Isso, o polar. Aí beleza, aí ele tava nesse dia, olha só, acho que ele queimou 2 vezes, né? Tá com fogo 2 vezes no alojamento. E foi no micro-ondas, ele deixou. literalmente, quando começava o incêndio, tocava o alarme, os gringos, literalmente, os Não, brasileiros. mas chegou a tocar lá. Os brasileiros. A gente tava com essa fama lá por causa disso. Não, mas foi incêndio a ponto de tocar o alarme. Então, era um barulho. Tocava em todos os Sim. corredores. Sim, e o corredor dele ele era perto de mim, ele era quase meu vizinho, e vizinho da professora ainda por cima. Ficou um cheiro, foi uma fumaça tão forte, quando eu saí do quarto, eu vi uma sombra, quando eu vi a professora vindo na minha direção, eu não via ela. E eu voltei pro meu quarto e todo mundo voltou fedendo a fumaça, por causa do Igor. Tudo isso por causa de uma pizza que ele botou acho que 20 minutos no micro-ondas, eu não tava pedindo menos, acho que era uns 15 ou Sim. menos, 10, sei lá. Sim, no meu corredor também. Teve uma menina que ela foi fazer alguma coisa também, acho que foi pipoca, e acabou. Foi a primeira. Foi ela, Sabrina, Sei. a do cabelo roxo. Pronto, ela foi fazer a pipoca e acabou. Mas eles Coisa eram no alarme. da Paraíba ou eram dos estados? Sim, da Paraíba daqui. Aí começou daí a fama, né? Aí, tanto que antes da Então já gente sabem, ir- né? Ó, vocês que vão viajar, a primeira coisa que vão botar na mala é um extintor de incêndio. Tá? Antes da gente ir, aconteceu também. O alarme de incêndio começou a tocar do nada. A gente, meu Deus, quem foi agora? Tanto que os gringos já começaram a também falar. Quer ver os brasileiros? Os brasileiros. Mas no final Os foram brasileiros. eles mesmos que tacaram. Eita. Foi num dos últimos andares. Foi algum pano que eles queimaram. E o alarme tocou realmente assim por muito, muito, muito tempo. Aí quando esse alarme toca, tem que vir com o bombeiro para desativar? Como que é isso? Não, os Alguém de lá recepcionistas, mesmo os consegue? recepcionistas vão lá até o quarto, que tá e dá bronca, literalmente. Abrem a janela e tudo mais, vê direitinho como é que ficou e dá bronca. E não é à toa que deixaram também o quarto de Igor, a janela dele aberta, que a janela da gente abria assim, aquela de lado, que você abre, mas também tinha uma opção, tinha uma opção também de chave, que era onde abria tudo mesmo. A dele, depois que ele tocou fogo, e foi uma fumaça tão forte, que
que abriram com a chave e nunca mais fecharam. Ficaram abertos pra sempre. Aí toda vez que eu saía do alojamento, olhava pra cima, era a única janela aberta. E aberta mesmo, porque eles já sabiam, né? Pô, o garoto tá com fogo, deixa aberto. Ai. E assim, pra voltar, vocês também tiveram problema com a bagagem, porque todos que vieram aqui, todos tiveram um probleminha com a bagagem, que vestiram várias roupas. Eu deixei, justamente foi a questão que Cláudio estava falando no início, a questão da roupa. Teve muita coisa assim que eu falei, eu não vou usar isso aqui no Brasil de jeito nenhum, então vou deixar. Porque as nossas professoras de lá... Você comprou lá essas roupas? Comprei, foi algumas que eu comprei lá, eu deixei. Eu deixei luva, deixei luva, deixei calça, deixei blusa, e porque eu não ia usar aqui e também já tinha os que eu tinha levado. Aí ia ficar muita coisa na mala que minha cabeça tá, vai ser muita coisa na mala, vai pesar. Aí eu falei, não, vou deixar, porque as nossas professoras tinham dado a ideia, tipo assim, de você deixar um bilhetinho dizendo pro pessoal da recepção ou as faxineiras, tipo, fazer uma doação, botar no brechó, algo assim do tipo. Então a gente acabei deixando, uma amiga minha também. É verdade, isso é muito interessante, fica até como dica para os próximos intercâmbios, né? Porque tem coisa que você nunca vai usar aqui, meu irmão. Tem uns casacos lá que, velho, não dá para você usar aqui, né? Porque mesmo aqui quando faz frio, faz 18 graus quando tá muito frio, né? E lá você está com temperaturas negativas, então assim, a diferença é muito grande. Então tem coisa que você nunca vai usar. Então já fica como dica, né? Deixa pro pessoal de lá fazer um brechó. O legal seria fazer um brechózinho aqui para ganhar um dinheirozinho, né? Mas também. E também teve gente que torrou logo na primeira semana o dinheiro todo só comprando roupa. E era roupa. E sabe o que é pior? É que, tipo, teve amigo meu, amiga, até minha amiga, eu não vou nem falar o nome dela. não tem dia pra pagar o processo. Descubram aí o nome da amiga. Não. Aí, eles compravam um casaco grosso mesmo, de pelo e, tipo, sabe? E eu ficava pensando, mano, pra que comprar isso? Vai voltar, vai usar pra quê? Foi. Então, tipo assim, o que eu sofri não foi a questão do meu peso, do peso da mala, obviamente. É porque é 24, né? 24, 23 e o máximo que eu cheguei foi o que? 18, eu acho. Sim. O meu foi 18. E eu podia ter, eu me arrependo de ter comprado roupa. Quando pesou 18, dava pra levar mais coisa. Tanto que uma das nossas coordenadoras, a gente sentiu muita pena dela, é que ela tava querendo trazer vinho pra cá. E a mala dela, quando ela foi pesar em uma farmácia que tinha perto de lá, do alojamento, tinha ultrapassado o peso. Aí ela pegou... Mas cabia 5 na de Maica ainda. Eu tenho me dado roupa também, então, né? a gente ficou assim. Cabia 2 garrafas de vinho, uma pra tu, outra pra ela. Ela teve que deixar vinho, deixou roupa. E quando ela foi pesar a mala, sobrou espaço depois. Aí ela ficou realmente assim, sentida por não ter trazido ao menos o vinho. Assim, que era barato. A única coisa que eu deixei lá foi só um negócio que eu comprei, que era bem pequenininha, tipo um apanhador de Sony, que eu achei muito fofinho. Eu até chegou a ver um azulzinho, não sei se você lembra. Que o pendurava até no extintor de incêndio. E o que eu sofri mesmo foi só no aeroporto, porque eu tive que deixar algumas compras minhas lá, porque não aceitavam latas de Coca-Cola, não estava biscoito, alguns biscoitos, lanche. Eu tive que deixar. E eu oferecendo pros gringos, quer ter uma Coca, não sei o quê. Eu paguei, por favor, não posso beber isso aqui, eu tô cheio já. E acabou que eu joguei fora, lá tinha cheinho. Né? E a gente, quando voltou, né, a gente tanto com espanhol. Quando a gente chegou em Portugal, a mulher falando em português, que a gente respondendo em espanhol. Eu fiquei, meu Deus, gente. E a diferença quando você chega aqui no Brasil, você começa, você ainda tá com aquela pegada, né, falando espanhol. Aí lá, a gente... Como é que faz pra dar essa desliga a chave do espanhol e olha, uma coisa muito interessante que a gente fazia lá também, é que a gente fala português, né? Então a gente tinha mania, às vezes, no nosso grupo, ficava falando português, fofocando sobre os gringos e tal, em português, ninguém entendia. Agora a gente se ferrava com, tipo, um brasileiro perto. Aí quando a gente chegou aqui, a gente tava com essa mentalidade, né, fofocar e tal, porque não ia entender. Só que a gente tá no Brasil, então eles iam entender. Aí quando chegou aqui, eu e alguns amigos começaram a falar umas coisas, aí, só que o povo já tava começando a entender, que a gente já tava chegando no território brasileiro, e tava na alfândega, onde tinha brasileiro ali por ali. Então a gente já começou parando, só que eu sofri bastante no início pra voltar aqui. Mas o calor também, viu? Como é quente. Porque a gente lá, como a gente sabia que eles falavam da gente, né, a gente também falava deles. A vida é assim, gente, olha. É a gente sozinho pra falar do mundo inteiro e o mundo inteiro pra falar da gente. Então, vamos falar do povo, Aí tá? a gente aproveitava, porque a gente sabia que da mesma forma que a gente entendia muita coisa deles, eles também poderiam entender da gente. Mas a gente, né, nordestino, com o nosso sotaque, com o nosso jeitinho, a gente dava um jeito ali, tava desenrolado e dava aqueles leves sinais. Sim, justamente. Claro. Só uma olhada pra você já entender a mensagem, né? Eu tinha saído com uma amiga minha, estava voltando, aí tinha mandado
acho que era o segundo andar, que tinha uma varanda nesse andar. Aí a gente, de boa, do nada, gritaram assim pela gente. Eu falei, meu Deus, quem é? Quando eu olho pra cima, foi uma das nossas amigas, acho que foi Vanessa, gritou, brasileiro, bem do jeito realmente tá aqui. E eu assim, meu Deus, sim, concordando. E tinha brasileiro que queria se passar por gringo. Todo canto, falando inglês, espanhol. E eu não vou falar não, o nome deles, né? Senão o processo. Mas assim, quando eu ia falar com eles nem respondiam, porque queriam dar aquela hablada e tal. Sim, só que assim... Gastar o espanhol mesmo. Isso, gastava mesmo. Só que assim, pra mim, eu acho que eu tive muito orgulho, assim, de mostrar que eu não era nativo dali e mostrar que eu era brasileiro. Eu acho que a graça era essa mesmo, sabe? Do que você ficar querendo passar a imagem. E também quebrar os estereótipos também da gente, né? Porque eles têm a imagem da gente como, tipo assim, principalmente do Brasil, como um lugar perigoso, sem segurança, pessoal que rouba. Então... a gente tentou ao máximo passar uma impressão diferente disso, sabe? Uma impressão mais amigável, mais gentil, desse jeito. Importante. Tanto que teve uma vez também que a gente chegou, foi uma amiga minha, a gente foi numa loja e estava comprando alguns presentes para trazer. Aí a gente conversando, o cara da loja perguntou se a gente era francesa, por causa do sotaque. A gente falou, não, a gente é do Brasil. Eu falei, Brasil. Aí começou a falar, aí ele falou, tipo assim, Brasil não é um lugar muito seguro, né? Já começou por aí. A gente falou, Aí ele falou, você não pode estar andando muito por aí, né? Não é como aqui ainda é mais seguro, até mesmo para as mulheres e tal. Aí a gente concordou, porque realmente, mas também não era todo lugar dali que realmente era seguro assim. Como Madrid, como outros lugares que são mais movimentados. Né? A gente concordou, comentaram isso mesmo. Comentou sobre isso com ele também. Tem uma diferença muito grande entre Madrid e Salamanca, por exemplo. Madrid já tem que ter uns poucos mais de cuidados em relação a Salamanca. Porque o povo de Salamanca, assim, sinceramente, eu considero minha segunda casa lá, porque tirando o pessoal do alojamento, alguns que não foram tão receptivos, Salamanca em si foi uma cidade muito amável. Os habitantes, todas as pessoas, eles realmente assim, são muito legais. Do nada, a gente no ônibus, algumas senhoras, ou sei lá, o povo se tocava que a gente era brasileiro, a gente falando do nosso jeito. E elogiavam a gente também. Ou elogiavam o nosso espanhol. Falavam que, tipo assim, a gente, o pessoal, quem é brasileiro, assim, tem uma relação boa até com o pessoal que é espanhol. E davam dicas, as senhoras deram muita dica pra gente sobre como a questão do ônibus, pra gente fazer um cartão, em vez de estar pagando sempre, sabe? Iria ser melhor pra gente. Então, teve muita gente assim que foi muito receptiva, foi muito legal com a gente. Eu lembrei de uma vergonha. Mais um corte aqui, que ó. maravilha. Mike vai contar aqui as vergonhas. Eu tava no ônibus voltando, a gente saía à noite, porque teve um tempo que as professoras permitiram a gente sair à noite pela cidade pra fazer compras até um certo momento pra voltar, que até 8. 8, porque 10 era o horário que a gente tinha pra comer. Estar no quarto, pra comer, pra isso. Estar no quarto às 11. Isso. Aí, beleza, eu tava voltando no ônibus lá com o nosso grupo, eu tava lá atrás, aí na minha frente tinha um casal de espanhóis lá. Acho que não sei se era uma senhora, não me lembro, mas e tinha um homem, acho que um senhor. Aí, beleza. Aí, só que tava chovendo. Aí eu falei assim, e lá raramente chove, porque lá o ar é seco. E também raramente neva, por isso foi até quase um milagre ter nevado lá. Aí, beleza, eu tava voltando. Aí, eu tava atrás e a janelinha que tava do ônibus, que é um ônibus muito interessante, é muito lindo, e é movido a gás também. Enfim, aí eu lá tentando fechar a janela, porque tava me molhando. Aí eu fechando, falei, cara, isso aqui não vai fechar não. Eu falei, o que é isso? Eu pensando. Aí eu até comentei com minha amiga que tá do meu lado. Aí do nada, quando eu vou empurrar com um pouquinho mais força, faz bum, eu só falta quebrar a janela. Aí a gringa tomou um susto. E eu falei assim, que é isso? Eu olhei assim pra caramba. Perdão. Ela, que é isso? Ai, que susto. Ai, que humilhação que eu passei ali. Mas, ai, eu morrendo de rir atrás, mas acho que eu ainda fiquei rindo alto, cara. Acho que eu tô rindo da cara dela. Foi, olha só como eu sou nojento. Realmente, acontecia muita coisa aleatória como essa. A gente foi no estádio Bernabéu. Aí a gente uma pena que a gente não entrou pra assistir o jogo, né? Isso é o estádio do Real Madrid, sim, né? do Real Madrid. Porque um dos intercambistas queria muito ir, já que a gente ia estar pro Madrid, que tal passar, né? Aí a gente passou, só que a gente não podia entrar. E até mesmo pessoas que tinham dinheiro, queriam entrar, não podia porque os bilhetes já tinham acabado. Era dia de jogo, era? Era de jogo. Aí a gente começou a ver por umas brechinhas Miguel assim chega da brilhou os olhos ali, ó. Eu gravei ainda, tá umas partidas de jogo. Sim. Não dentro, nem na frente a gente tirou.
Tirou foto com o Cristiano Ronaldo. Ele não tá mais no Real Madrid. Não tá. Mas lá tinha... Não entendo muito de esporte não, tá? Lá tinha aquele jogador brasileiro que tava jogando no dia. Sim, tava Vini Júnior, tava Edemilitão, Foi, tava Rodrigo. Ele entende, ó, bastante. Brinca. E eu pensando que o Cristiano Ronaldo ainda tava no Não. Real Madrid, ó. Mas assim, por que não puderam assistir por causa fora dos bilhetes? Dos Tipo, bilhetes, não porque podia... também custava muito tempo e a gente tinha outros lugares pra A visitar. respeito de preço, quanto custaria lá pra assistir um jogo do Real Madrid? Nossa, em caríssimo, euro? caríssimo. Eu não lembro, mas quando disseram, eu fiquei assim, meu Deus, é caríssimo. Não tenho. Eu acho que era acima de 100 euros. Sim, acima de 100 euros, era muito dinheiro. Bem carinho. Caramba. E quando o jogo acabou, foi tanta gente na cidade andando, parecia uma feira, era muita gente. Era muita cara, gente, muita literalmente saiu gente. todo mundo do estádio. Sim. E foi tudo pro mesmo caminho. Então foi muita gente, muita gente. Nossa, mas a sensação foi muito boa. Quando fizeram o gol, né? A gente tava do lado de fora do estádio, mas foi tão alto. E o pessoal que Sei. tava tudo de fora começando a gritar. Foi uma sensação muito boa. A gente tentando ver por os buraquinhos, assim, do nada brotavam uns senhores No meio. se juntando com a gente, assim. Do nada perguntava quanto é que tava o placar, com quem tava jogando, e a gente lá interagindo, conversando. Foi realmente, assim, uma experiência muito boa. Foi muito interessante. Muito boa. Legal. E quando a gente tava com fome, a gente ia comer lá no Subway lá. E nesse dia tava calor. Tava fazendo o quê? Uns 20? Tava 20 graus. E isso lá é quente. Aqui é fresco, mas lá ela tava quente que só. É o que eu falo, aqui quando a gente tá com 20 graus, a temperatura boa que a gente já começa a botar um casaquinho, né? É fresquinho, mas lá não. Mas lá 20, vocês estavam derretendo. E acho que foi depois desse dia que começou também a esquentar um pouco em Salamanca. Porque desde quando a gente tinha chegado, a temperatura literalmente não aumentava. Chegava só a uns 12. E pronto. Me dá mais água, Miguel? Aí depois Se realmente tiver. começou a aumentar. Chegou a 18, 19, 20. Aí depois que a gente foi embora, é que o clima realmente água? melhorou lá. Tipo, acho que Eles chegou a ofereceram primavera, água? né? Aí agora lá escurece só E a partir refrigerante? das 10 horas agora. A partir das 10 horas Sim, e escurece antes lá. era... Era até às 8. Escurecia Tá às patrocinando 8, não, né? mais ou Vocês menos. querem água? Não, obrigada. E refrigerante? Realmente, não tem a ali. gente perdia a noção da hora quando a gente saía. Porque a gente saía, vamos dizer assim, a gente já saía, comia, terminava umas 2 horas, aí ia sair umas 3, aí tava lá na rua de boa, e tá. E quando a gente olhava pra hora, já era 6, 7 horas, e tava claro, a gente pensava que, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, nós já tínhamos passado esse horário É, todinho. acostumado no Brasil, né? Sim, a gente nem se tocava, tanto que a gente olhava porque tinha essa preocupação de voltar cedo pro alojamento, pra não ter alguma reclamação, ou pra não perder o jantar, justamente. Do coisas, Eu né? lembrei que, tipo assim, no início a gente se perdeu, quando a gente foi andar por Salamanca. Foi literalmente no segundo dia que a gente já tinha saído lá, só que a gente saiu com as coordenadoras, então no outro dia a gente já podia sair só. Aí quando a gente saiu, a gente literalmente se perdeu, a gente não sabia onde era o ponto de ônibus pra voltar, já era de noite, e também eles têm os horários pra passar, né, então, e a gente andando, perguntando ao pessoal onde é que ficava o ponto do ônibus 13, e muita gente não sabia, e a gente ficava mais perdido ainda, e o pessoal, não, eu acho que é ali, a gente ia, não era, eu acho que é ali, não era, a gente já Uns nervoso. perdidos ensinando os outros como chegar em casa, né? Sim, bem assim. Aí quando a gente foi para outro ponto, a gente perguntou a mulher, ela falou que não sabia bem porque ela era argentina, Sei. porém, ela foi certeira, ela falou, eu acho que é ali, quando a gente já tava indo, já viu um ônibus, É o e a que gente fez, teve né? que correr para conseguir pegar. Foi realmente E isso. outra coisa, pode falar ainda? Pode sim, claro. eu corto e puxo pra tá Tudo, entendendo? tudo bem, então. Outra coisa também, é outra humilhação, mas... maravilha, é brasileiro, né? É normal, todo dia. Mas, assim, sobre a questão, assim, do transporte e do dinheiro. Chegou um momento na nossa viagem lá que a gente começou a ir a pé, mas não porque a gente, obviamente que era bom ver a vista e tal, mas sim porque a gente tava sem dinheiro pra ficar pagando o ônibus direto. Então a gente, Como é, amigo? Você tá liso, amigo. sim, mas aí acontece, e o pior de tudo foi algumas pessoas, tipo eu também, ficando endividadas com o banco. Sim, Vocês estavam com mas- cartão ou vocês tinham dinheiro físico? Como a era? gente, A gente tinha o dinheiro físico. o dinheiro A gente físico. tinha Vocês o tiraram cartão, tudo da agora a bolsa gente e tirou, levaram? sim, e levam. Tanto que aconteceu comigo. Atenção, ladrões da Espanha, tá? Ó, da próxima vez já sabe, ela vai estar cheia de dinheiro na bolsa, hein? Comigo, quando a gente estava no aeroporto de Recife, a gente foi tirar o dinheiro em real, né? Pra poder ir em uma casa de câmbio lá pra coisa pro euro. Quando chegou na minha vez, o cara simplesmente disse que não tinha mais, só tinha 200 euros. também não tinha Literalmente o mais quê?
pouco, ou foi R$600 só. Aí a gente ficou assim chocada, porque tinha um monte de gente ainda. Aí Dayana teve que pensar, falou, não, gente, a gente vai, porque não dava para trocar em Portugal, porque era mais caro. Aí a gente falou, não, quando chegar na Espanha, a gente troca. Quando a gente chegou, no primeiro dia que a gente saiu, a gente foi na casa de câmbio e foi trocar. Tanto que comigo eu não pude trocar, porque eu era de Maianão na época. Aí quem teve que trocar para mim foi Maicon, de grande ajuda, até quase o final do intercâmbio, ele teve que estar trocando dinheiro para mim. Ou trocava, ou quando eu queria tirar mais da conta. Passa sozinho, correndo para ajudar, para tirar. Falta fazer um Pix na Espanha, né? Vocês não têm Pix, tá vendo? É uma coisa muito prática. A gente tem, tá? Desculpa. E uma coisa também, que quando a gente ia pagar para ir o transporte, né? Meio que, no meu caso, às vezes eu ficava sem moeda, e ele só aceitava, assim, em nota, até 5 euros, não aceitava 10. Sim. Aí, eu, de vez em quando, faltava 5, eu pedia para alguém pagar para mim, e na volta, quando eu trocasse dinheiro, eu pagava. Teve um dia que, depois que eu já cheguei no ponto, eu me toquei que eu não tinha dinheiro algum, tipo, moeda, nem a nota, nem nada. E minha amiga também não tinha, só tinha o dela pra ela. Passar por debaixo da catraca e sair correndo. Minha sorte foi que as coordenadoras estavam no ponto e tinha outras amigas da gente também de intercâmbio. Eu pedi para as coordenadoras, quando elas iam me dar, uma amiga minha me deu, porque eu era tipo uma agiota lá, sabe? Porque quando eu pedia dinheiro, eu dava. Daniel mesmo, que é um amigo, ele é de Souza. Era todo santo dia na universidade. Josi, me dá 1,20, por favor. Todo santo dia. Ele com esse... Sim. 1,20 era em real ou euro? Em euro. Aí era todo santo dia. Eu dizendo, eu não sou banco, não. Aí tá. Vou cobrar 10%. Tanto que com ela, com essa menina, foi a mesma coisa. Ela tinha me pedido dinheiro. A minha sorte foi ela. Falou, não, eu pago tua passagem. Aí eu, tá certo. Foi minha salvação nesse dia. Mais um corte aí, tá? Intercambista do Ernestão revela que virou agiota na Espanha. Intercambistas do Ernestão andaram liso. Foi. Sim, tem outra pergunta que sempre gera respostas muito boas. São boatos que eu já escutei, né? Eu ouvi dizer que o pessoal lá não gosta muito de tomar um banho. Isso realmente se confere? Como era uma temporada fria, né? Pelo amor de Deus. Sim, eles. Porque tinha brasileiro mesmo que, por mais que tivesse frio, tomava 3 banhos por dia. Pô, Eu Raíssa ficava e chocada com isso, Anderson. porque eu não tinha condição. Eu tomava no máximo 2. Porque, na verdade, lá como é muito frio, vocês não A gente suam, não né? chegava só, a gente subia uns negócios assim, literalmente. Eu mesmo, quando tá em tempo de gigante. inverno aí, eu só tomo 1 ou 2 por semana. Tô brincando. Pelo amor de Deus. Justamente. Verão, né? Então a maioria lá só achava necessário tomar um banho por Mas dia. eles, Raíssa e Anderson disseram que eles estranhavam demais quando vocês viam vocês tomando vários banhos por dia. Sim, minha professora mesmo Como falou assim assim, vocês só era necessário um banho, não tinha por que a gente tá tomando mais de um, sabe? André também, professora de História, ela viajou, não recordo o ano, mas inclusive ela foi com Renato também, não foi? Foi. E disse que ela, tipo assim, passava o dia fazendo alguma coisa e ia pra alguma coisa à noite, e o pessoal já queria ir direto, não, vamos embora, gente, não, mas tem que passar no hotel, não sei o que eles ficaram, tomar um banho e tal. Como assim tomar banho? Já tomou banho hoje. Eu disse, não, mas tem que tomar banho. Tomar banho 7 vezes na semana, pelo amor de Deus. Tá Tem que bom. ser menos. Assim, Realmente, no inverno europeu, uma coisa é a gente falando do calor brasileiro, outra coisa é falando do inverno europeu, né? E também porque também o banho lá também, né? Pô, água quente, Água- né? Água quentinha, o frio. A gente ia pegando fogo. Sim, é né? pegando fogo, é Queimando demais, fogo. né? Cai nos coros das Porque às vezes costas. é bem forte. Mas realmente, tinha uns gringos lá que só Deus, só Não, Massa. Tem mais perguntas, Wesley? Não, Também eu só agradecer a vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa para colocar, se lembrar aí, podem colocar, certo? O espaço é Mais exatamente alguma para vocês. vergonha, entendeu? Não, já me humilhei O demais. papo foi muito bacana, certo? Assim, eu agradeço demais, assim, foi muito bacana, fluiu muito bem, vocês escutando as histórias aí e certamente vocês vão inspirar, né, novos alunos que vão querer ir para outros países, como as meninas ali estavam dizendo que queriam ir, né? E essa experiência de vocês, principalmente para os pais, né? Porque os pais, como foi o caso dos pais de vocês, certamente eles ficam com medo, receosos, com toda razão, né? Mas vendo essas experiências de vocês, certamente eles vão ficar mais seguros. Então, agradeço demais. Meu amigo Wesley, obrigado também, certo? Sempre fazendo boas pesquisas sobre Fazendo um trabalho de agradecer casa. a minha produção ali, Cauê,
Miguelzinho, Stalkear a Otávio Carla. e... Os espiões de Teodi. Se ela souber disso, ela É o que, Felipe? E eu? Felipe? Certo? E obrigado demais, tá? O papo foi muito bacana. Vai dar quase 2 horas de entrevista, mas eu vou botar na íntegra. Vou dar só uns cortinhos de nada, só naquela parte do começo mesmo. Certo? E obrigado. O espaço fica para vocês. A gente que agradece também a oportunidade Sim, muito obrigado pelo de convite. estar aqui, do convite. Realmente foi muito... A gente tava muito nervoso no início, Não, mas porque... como eu falo pra né? vocês, é um papo que vai fluindo e vocês conduziram o papo muito bem, trouxeram coisa que a gente nem tinha perguntado. Pois E é. essa é a ideia, quando a gente vem para aqui conversar, não é fazer uma entrevista engessada, sabe? Porque a gente nem sabe o que perguntar, porque vocês que viveram as experiências, vocês trouxeram muito bem, lembramos disso também e daquilo, então... Muito legal, parabéns pelas colocações. Certamente vocês vão servir sim de inspiração para os novos, né? Pois Wesley, é. o que é que tu tem a dizer? É agradecer a visita, trazer essas curiosidades, porque assim, é meio que a gente conhecer um pouco o país lá, uma forma da gente conhecer. A gente... Me senti na Espanha. Eu também, me senti na Espanha assim, o ar-condicionado aqui, o friozinho. Tá quanto aí o ar-condicionado? Ó, se diminuir mais 16 graus, fica abaixo de zero. Pois aí, é, ó. pois é, me senti na Espanha. E é isso, agradecer e eu tenho a certeza que vão servir de inspiração, porque muita gente já pensava em ir para fora do país e vendo como funciona, como é na pele, eles vão ter mais, que vão querer mais e tal, então agradecer mesmo. Porque... Pode Desculpa. falar. Porque literalmente nem tudo é perfeito, nem tudo vai ser 1000 maravilhas. Uhum. Claramente vai ter sim partes muito positivas que você vai amar, mas também vai ter partes negativas no qual você vai ficar realmente assim tocado, como quem é muito apegado à família também por estar longe vai sentir falta, como alguém que tipo assim também questão de comida, questão de se adaptar. Então tem realmente questão das pessoas também, como elas vão te receber, como vão te tratar. Então realmente tem muita coisa assim negativa, mas se você olhar para as coisas positivas e souber A experiência aproveitar, vale vai ser mais, muito né? bom, justamente. E se fosse somente coisas positivas, a experiência não seria tão boa. Justamente. Se você chegasse e não tivesse passado nenhum mico, não tivesse comido ovo cru, carne crua, Levado no show. levado quase quebrado a janela lá do coisa. Então são essas coisas que compõem a experiência para ficar mais legal ainda, Serve né? como aprendizagem, Exato. conhecimento. E uma coisa que eu queria pedir é que vocês se despedissem em espanhol, Ah! claro, pra gente ver vocês hablando aqui. Não, dá só um tchauzinho. Só um tchau, obrigado, só isso. Você. Graças por Aí a minha produção já abre aí no Google Tradutor, certo? E bota aqui embaixo a legenda. Pode Pode falar. Não, você faz seus agradecimentos depois você vai Gracias por el convite, gracias por proporcionar esta conversación con nosotros, con mi amiga Rosa, y yo espero que este momento pueda acontecer nuevamente en otras veces, y yo estoy muy feliz por estar aquí, y hasta luego. Aí depois tu vai me mandar a tradução desse pra eu botar na legenda, certo? Joseane, se despeça em espanhol, Joseane. Muchas gracias por todo. Creo que fue una oportunidad muy especial para nosotros porque estábamos muy nerviosos, pero ahora estamos muy... A gente começou já quase Muy 2, buenos. 3 horas, a conversa foi muito bem e a gente, se fosse seguir a conversa, a gente ia até meia-noite, viu? Entonces es eso. Gracias por todo. Hasta luego. Então é isso, né, pessoal? Obrigado, valeu mesmo. Minha produção, mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado, Wesley. Obrigado. Vocês, muito obrigado pela conversa. E a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista.